Olá, gatinhas e gatões, membros do Gabinete do Ódio, bem-vindos ao Que Diabo Você Tinha. Eu sou Amor, atendendo a pedidos, trago a vocês novamente ele, a presença mais requisitada da podosfera. E apenas aqui ele mostra seu incomensurável conhecimento cinematográfico, o tio careca Evandro Pontes. Antes de prosseguir, vamos aos recados básicos. Colabore no PicPay com qualquer valor em contribuição única, aquele pimba básico, no picpay.me/monize.qdct. É meio chato falar isso, né? Bom, os links estão aí abaixo, mas enfim, é meu nome, .qdct. Seja um apoiador no Apoia-se, também apoia.se/Que Diabo Você Tinha. Compre as camisetas na loja do porão da mamãe.com.br. Estampas novas estão chegando e já vou mandar a do Gengivão que está lá para você ver no Instagram, @Que Diabo Você Tinha. Clique no Linktree, tanto no Insta como no Twitter, para todas as redes sociais e lojas e afins. Canal do YouTube, sim, assine o canal, acesse também a loja Que Diabo Você Tinha para adquirir os arquivos das artes, imprimir seus pôsteres e em breve teremos mais coisas, não sei o que, mas teremos. Baixe o aplicativo Red Pilados do Astronave Sonora, o agregador de conteúdo mais belo e moral já concebido. Então fique agora com a nossa ilustre conversa sobre cinema. Ah tá, já apareceu aqui, peraí. Esse computador, meu Deus do céu. E aí, tá um dia muvucado hoje, hein? Aliás, que semana, que mês, Pois é. Perseguições e coisas e tal, né? Fim de ano vai chegando, o espírito de Natal vai enobrecendo as pessoas, né? Vai se investindo de um espírito de congraçamento. Nós estamos no caminho certo, né? Você vê, porra, tá tudo certo. Ninguém tá errado. Tá todo mundo fazendo a coisa certa. Exatamente. Na hora... Puta que eu pariu, cara. Tá tudo se rachando e porque tá todo mundo certo, né? Cara, porra. Brincadeira. Mas, olha, obrigado por ter chamado e tudo. Quer dizer, eu convidei primeiro, mas assim, porque foi praticamente uma requisição geral das pessoas querendo repeteco do outro programa lá de cinema. Vamos lá. Porque assim, e justamente falando em fim de ano, porque fim de ano é férias, geralmente férias, né? Então o pessoal tá em casa, assim, e vê filme, né? Vai fazer o quê? A vida é essa. Ficar em casa, economizar, vamos assistir filme. Né? Então, que eu consigo ajudar o pessoal aí, dar umas dicas de filme aí, enfim, pra galera. Sabe o que foi mais legal? É que as pessoas estão ouvindo o programa mais de uma vez. Então, mesmo que for mais de 2 horas, mas o pessoal, eu quero anotar as dicas lá e tal, não sei o que, eu achei tão legal. Porque você vê, não pegou, né? Criou um engajamento nas pessoas, né? Despertou alguma coisa, eu achei isso bárbaro, cara. Sabe às vezes o que me dispara a mente, assim, é uma coisa muito louca, sabe? Depois o pessoal diz que eu sou arrogante, eu falo, olha, desculpa, mas eu sou mesmo, enfim. A gente tem que escolher uns defeitos na vida, né? Tem gente que escolhe roubar, tem gente que escolhe mentir. Eu escolhi ser arrogante. Tem conhecimento de causa, né? Pelo menos. Pois esse aí é o que eu tenho. Então, assim, não, eu acho puta chato pra caralho conversar com alguém assim do meu jeito. É uma bosta mesmo. Mas aí se você quiser, o ouvinte que quiser alguém assim, super gente fina, que não é arrogante, pode ouvir podcast do Joel Pinheiro da Fonseca, do Rodrigo Constantino. Eles não são arrogantes, eles são mais assim, falam bonitinho, não falam palavrão. Voltando à questão da arrogância, uma coisa que me despertou, principalmente por conta dos comentários, é que caiu uma ficha pra mim, e é foda ter que falar isso, sabe? Mas a galera não sabe o que é cinema. Não sabe, não tem a menor noção do que é cinema hoje em dia. Não tem noção do que é. Se eu chegar pra pessoa e falar assim, cara, defina pra mim cinema. O que é a arte cinematográfica? A galera não sabe. A galera não sabe mais. A pessoa não teria capacidade de, em 3 minutos, me explicar o que é. E essas coisas, assim, essa capacidade que a gente tem de capturar a essência das coisas, do que é,
Você não aprende em livro. Uhum. O livro dá uma ajudada, obviamente. Porra, não dá pra dizer que, enfim, o conceito de cinema que eu tenho na minha cabeça veio, porra, de um descarrego espiritual, né? Não é isso também. Ele também veio de uma construção isolada de percepções que eu mesmo fui tendo, assim, e eu construí, descobri, assim, né? Descobri a Arca Perdida. Certo. Mas vem da experiência, cara. Então você tem que ver muito filme, você tem que saber, como é que esse negócio começou, e aí, quem teve a primeira ideia, e aí como é que a coisa evoluiu, e aí por que um cara resolveu fazer um filme de um jeito e não de outro. Você tem que ver muito filme, cara. Então, a galera hoje desconhece porque não está exposta a exatamente esse manancial de experiências cinematográficas, né? As pessoas não passaram por experiências cinematográficas contínuas. E aí, dentro dessa, aí você fala, porra, puta, eu já tenho mais ou menos, eu sei o que é o cinema, mas eu não sei explicar. Se você Minha mãe é artista plástica, por exemplo, e aí, conversando com ela, se eu conversar com ela, ela sabe o que é cinema. Ela vai olhar um negócio, ela vai falar assim, puta, isso aqui não é. Ela sabe, mas não vai saber explicar por que uma coisa é e a outra não é, mas ela sabe o que, ela sabe identificar. E aí eu não estou falando de coisa boa ou coisa ruim, é de saber o que é a coisa. E aí, quando a pessoa precisa se aprofundar mais um pouco, aí sim, os livros dão uma certa ajuda, né? Você tá um livro de roteiro, um livro de montagem, aí um livro mais técnico, você entender o que é decupagem técnica, você entender a parte de iluminação, que assim, eu estou falando de coisas visuais, né? Depois tem a parte de som, tem a parte de roteiro. Aí quando você começa, de certa forma, a falar, cara, entendi por que esse cara fez isso, entendi por que essa cena, que na verdade... se você colocar na linha do tempo, essa cena ocorre em 2025. Essa cena de 2019, ele põe a cena de 2025 antes daquela de 2019, para depois voltar no tempo, explicar um negócio que aconteceu em 95, para depois ele voltar para 2019. Ah, cara, entendi por que fez isso. A galera tem, assim, olha, bate, escorre na cara. Isso é um negócio que decorre de dois problemas, assim, de uma completa e absoluta falta de experiência cinematográfica, de você sentar no cinema e ver muito filme, assim. E hoje em dia a gente vê videogame na tela, né? Uma merda, cara. Eu acho tudo universo Marvel uma bosta, cara. Isso é uma bosta, é horrível. Os primeiros filmes da Marvel foram legais. Foram filmes bem interessantes quando eles estavam ainda construindo o personagem, né? Então que você olha a personalidade do cara, o problema que ele enfrentou, por que ele se transformou naquilo, né? Então o Homem de Ferro, o próprio Capitão América, o primeiro da Mulher Maravilha também, aquela coisa kafkaniana, né? Da metamorfose. Por que aquele cara que você pode até ter uma identidade, aquele cara ou aquela mulher, que você pode ter uma identidade pessoal com ele. Puta, tem algumas características, né? O Steve Rogers, por exemplo, do Capitão América. Pô, é um cara franzino, mas ele é um cara que queria defender o país, etc. Às vezes você tá na sua condição pessoal, você se identifica com aquele personagem franzino. E ele sofre uma transformação, e a partir daquela transformação, ele vai cumprir uma missão. Porra, puta mensagem épica, bonita, cara. E essa transformação sempre tem um pouco de dor, né? Toda transformação ela tem uma dor, ela tem uma necessidade de submissão, tem sacrifício. Você pode fazer várias pontes bíblicas com isso, tem muita coisa que você pode investigar. Então, os primeiros, assim, a construção do Homem de Ferro, a construção... os do Spider-Man eu acho uma bosta aquilo. Os caras... inferiores do que um jogo de videogame. Hoje você tem jogos de videogame que tem muito mais profundidade narrativa do que muita coisa milionária que vai para as telas, né? Você pega, por exemplo, lá os últimos de Guerra Infinita, não sei o que lá do Ultron, aí eu vi aquele do Thanos, mas puta que eu pariu. Outra coisa é aquele Superman horroroso com Russell Crowe
É fazendo muito ruim, né? Cara, o Russell Crowe fazendo o papel de Jor-El é uma vergonha aquilo. Isso foi uma É. vergonha. Como é que o cara pega um papel que foi consolidado por Marlon Brando? O único cara que você. Hoje não dá. Você fala Jor-El, vem na minha cabeça o Marlon Brando lá, de cabelo branco. Sim, Você, a cara, onipotência é o Deus, como é que fala? É o Odin em pessoa, né? exato, cara. Aí você É, fala, cacete, cara. E aí, depois dessa construção, vem o Russell Crowe e faz aquele papelão ridículo de Jor-El. Você fala, puta que eu pariu. Então, o que acontece? A galera, ela acaba sendo apresentada para um conceito de obra cinematográfica que não é cinema. Então, você fala, puta, isso aí não é cinema. Tá até falando de videogame, né? De game, porra. Eu sou meio seletivo pra game, não fico muito, jogo muita coisa. E eu sou viciado em Uncharted, né? Porque o Uncharted tem uma construção de personagens que eu acho brilhante, assim, cara. É perfeito. A narrativa deles e como eles constroem a história e todo o problema, a costura que eles fazem com a fanfic histórica de que o Drake, na verdade, não teria morrido em navegação. Puta, eu acho aquilo sensacional. E tem toda uma ideia épica, né? Porque, sei lá, desculpa aí, galera, que não jogou Uncharted, mas eu vou dar um spoiler. O Drake, não o Francis Drake, né? O Drake atual, que é o personagem central dos jogos de videogame, acabar sempre frustrado, né? Na busca do tesouro máximo e etc. E aí o que ele acaba carregando, eu acho isso fantástico no Uncharted. O que ele acaba carregando, né? Se você for olhar no primeiro Uncharted, no segundo, no quarto, pô, o cara vai em busca de um monte de coisa, tesouro, glória, puta que eu pariu, e o cara casa no fim. Cara, e aí, no primeiro não, no primeiro e no segundo não, ele vai atrás de buscas históricas e o cacete, e o cara acha um pai adotivo, né, que é o Sully, que é um personagem sensacional, né, que enfim, é um picareta sem vergonha, e ele ensina malandragem pro Drake, ele ensina aquilo que os pais não estão mais ensinando pros filhos. Malandragem, cara. Ir lá, que tocar coisa, campeão, mano. Sabe? Chegar pro filho e falar: isso aqui não, cara. Vai lá, toca campeão e sai correndo. Vai lá, ó, amarra o cadastro do vovô na cadeira ali, ó. Dá uma que sacaneada. beleza. Porra, amarra o cadastro dele na cadeira. Ensinar essas pequenas bobagenzinhas que as crianças se divertem, mas que estabelece um vínculo de relação entre pai e filho. Você vê isso no Uncharted, né? Aí no terceiro ele casa. O cara encontra, assim, é um puta de um galinha, né? O Drake é um puta de um galinha, passa a vara em todas as personagens, mas no fim ele encontra, assim, o amor da vida dele, que, diga-se de passagem, é uma chata do cacete, né? O quarto é tão sensacional porque ele estabelece um vínculo com o irmão, né? Que, enfim, é um personagem que surge só no quarto Uncharted. Ele estabelece aquele vínculo com o irmão. E o final do jogo é puta que eu pariu, é uma coisa sensacional. Você vê a relação de paternidade, né, do Drake com a filha dele. E na mesma franquia, a gente tem aquele jogo chamado The Last of Us, que eu também fiquei absolutamente viciado nesse jogo. E é a mesma coisa, né? É a relação de paternidade que o personagem central acaba sentindo, porque a filha morre na primeira cena, né? Puta de uma cena cruel. E aí ele estabelece com uma menina que tá entre a vida e a morte uma relação de paternidade com ela. Puta, é um negócio, cara, é muito foda, sabe? É muito foda. Então você tem alguns videogames que já conseguiram suplantar coisas que a arte cinematográfica acabou perdendo, né? A gente perdeu isso na arte cinematográfica. O Gurgel chama de narratofobia. As pessoas estão com medo de contar história. Elas vão lá pra tela pra ficar lacrando, pra falar, Wakanda, nós somos superiores. Tomar no cu, cara. Porra, história, velho. Conta história, conte uma boa história, ponto. Conte uma boa história, inspire as pessoas a sair de casa todo dia. Falar, porra, eu tenho uma motivação pra
pra ir pra esse trabalho de merda que eu tenho, olhar pra esse chefe de merda, abrir a minha TL e ver esse monte de Zentoleft falando merda. Eu tenho que ter algum estímulo, senão, cara, É verdade. Senão a gente pira, cara. Sabe que você tava falando da história que as pessoas não têm referência, não sabem o que é cinema e tal, né? Sabe quando que eu vi que parece que o próprio crítico de filme, ele já, olha, isso faz tempo, cara, isso foi em 90 e pouco, foi quando lançaram o Paciente Inglês. Eu lembro que foi maior furor, assim, que eles falavam que era um filme dificílimo de assistir, porque tinha os flash. Sério, cheguei a ler falando assim que é um filme difícil, que tem flashbacks, que não sei o que, tal, tal, tal. E eu demorei pra assistir. E quando eu vi, eu falei, pô, difícil? Tá implícito na história que o cara tá lembrando do passado dele com a mulher. Você tem todas as marcações que o cara tá todo queimado, e ele vai lembrando e ele tá saudável, ele tá normal, né? Então já é uma coisa meio óbvia. E assim, o próprio crítico já presumiu que as pessoas iam ter dificuldade de entender que aquilo é um flashback. Eu pensei, porra, se isso é difícil, eu falei, meu Deus do céu, né? Então, olha só, Moniz, o que você tá falando, cara, é um negócio também interessante, né? Porque boa parte desse desaprendizado decorre da crítica, dos omeleft da vida. Porque a crítica cinematográfica ela mudou completamente. Você tinha uma crítica cinematográfica nos anos 50, 60, de gente que comentava cinema, mas comentava a parte técnica de cinema, comentava algumas coisas. Hoje em dia, a própria crítica, a crítica entre aspas, muitas aspas, tem que colocar muitas aspas assim, em uma nota de rodapé, escrito crítica ao caralho. E assim, a crítica de hoje, ela é uma crítica meramente de checklist de lacração. Então, o crítico de cinema, ele fala assim, não, vamos ver essas 2 horas de merda, de coisas amontoadas em forma de cocô, vamos ver isso aqui, essas 2 horas, e bater o checklist de lacração. Aí o cara vai no checklist de lacração. Árvorezinha, checked. Animalzinho fofinho, checked. Negro, checked. Mulher, checked. Gay, faltou. Exatamente. Então, vamos lá. É um filme com vários pontos positivos, mas não aborda a questão LGBT, é assim, cara. Aí você fala, velho, você não viu o filme. Aliás, isso não é um filme, isso não é merda nenhuma, o que você está fazendo é uma merda inferior ainda. É menos merda ainda do que o próprio filme. E aí, a galera, a molecada que já entra nesse universo e tem completamente bloqueado da sua experiência cinematográfica a capacidade de ele reconstruir, ou ao menos construir a partir do zero um conceito de cinema, faz com que as pessoas já entrem nesse universo Disney, Marvel, New Star Wars, que eu também acho uma bosta esse Star Wars. Nem me fala, tá me dando dor de barriga só de pensar nesse negócio. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu não vou assistir no cinema, porque eu tô muito desapontada, cara. É triste demais. O que eles fizeram com a franquia é muito triste, cara. A gente que cresceu nessa época, assim, de pegar eu assisti o Retorno de Jedi no cinema, eu era criança, mas, porra, cara, é parte da vida da gente, sabe? Cara. E assim, qual que é o lance do Retorno de Jedi, cara? É um embate do pai com o filho, cara. Porra. Que pariu. E esses caras não capturaram a dimensão disso, porque, obviamente, vem Retorno de Jedi de uma maneira, sei lá, check in the box. Cadê o gay? Cadê o não sei o quê? Cadê a mulher oprimida? Mas se a galera for ler o livro do Joseph Campbell, em que ele fala sobre o poder do mito e ele analisa profundamente a questão da épica moderna no Star Wars, você fala, isso aqui que o Joseph Campbell relatou, da relação conflituosa entre o pai e o filho estarem em embate, foi completamente perdido nesse Star Wars. Não é que foi perdido, foi destruído, é diferente. Foi propositalmente destruído no momento em que o filho mata o pai, cara. Desculpa aí, galera, quem não viu, spoiler e tal, mas... Quem não viu, foda-se, já devia saber, né? Eu falo assim, o medo que esse cara me inspira
é um medo semelhante a peidar com caganeira, sabe? Não é um negócio de vida ou morte. Não é um medo sério. Não é o medo que o Darth Vader inspirava. É um medo, enfim. E aí no fim o cara é um covarde, o cara mata o próprio pai, que é diferente do que acontece no Retorno de Jedi, que eles lutam até o fim, um contra o outro, e aí eles despertam. Enfim, puta, a cena final do Retorno de Jedi, aí quando o Darth Vader tira o capacete, puta pariu, cara. Aquilo lá é um negócio assim, que eu fico com o peito apertado até hoje de olhar essa cena. Sim, você assiste filme 20 vezes na vida, que eu com certeza assisti muito mais do que isso. Não adianta, você fica naquele jeito. E outra coisa que o Jorge Lucas foi assim, todo mundo falou, cara, ele é louco. Para quem estudou um pouco da história do Star Wars, é que ele fez o primeiro episódio 4 sem pretensão de fazer continuação. Ele tinha um escopo tal dele, mas falou, se rolar, rolou. Aí ele pega assim, e faz o Império Contra-Ataca, que muita gente fala que é o melhor de todos, porque você faz um filme triste. Um filme triste. Triste assim, digo, porque, por exemplo, pega a Matrix, que são 3 filmes, mas todos eles têm um finalzinho assim, você sabe que vai continuar, mas assim, é o Neo lá, pai, vence, se dá bem. Mas o Império Contra-Ataca, o cara tá todo fudido. Então você fica, e leva 10 anos pra vir a sequência e fica assim, meu Deus, e agora? Aí quando vem o Retorno do Jedi, você fala, porra, agora sim o cara virou um cavaleiro Jedi, fudido e tal. Então, além de ter tido essa passagem temporal da história, ainda teve assim, a real, né? Porque demorou pra caramba o cara fazer. Então o ator já tá mais velho e tudo. Então, nossa, cara, você sente ali a passagem de tempo. E aí o que eu tava falando, né, é que a mocidade de hoje, ela não tem mais. E aí eu vou falar do aspecto visual, né, porra. Os negros falam, como é que o tio Careca sabe dessas merdas, tal. Eu contei uma história que, puta, eu estudava lá no Objetivo da Paulista, fui aluno do tio Salles, porra. Fui aluno do tio Salles, cara, laça, legal pra caralho. Que e aí legal. eu saía às vezes do biju ali da Paulista e passava numa locadora chamada 2001. Então, na 2001 dava pra você ver tudo separadinho nas estantes, né? Então, o que acontece? Esse aspecto visual da coisa organizada na estante, que é a videoteca, que antigamente a gente tinha a filmoteca e etc., que é uma organização do conhecimento, em que você pode visualmente olhar, porra, tem esse filme, tem esse autor, tem esse diretor, esse aqui é mais antigo, vem depois desse, e aí você começa a mergulhar naquela experiência, mas você tem uma organização visual para aquilo acontecer, né? Os filmes estão colocados ali, divididos por escolas, por países e etc. Exato. Toda a minha experiência cinematográfica veio de frequentar a 2001, locadoras, videotecas e etc., em que você via tudo ali absolutamente posto em ordem, né? Os filmes postos em ordem. E aí, de certa forma, você consegue até, pela questão do gênero, falar, pô, aqui é um gênero, comédia, o outro é drama, o outro é isso, aquilo. Então você consegue olhar para o cinema com essa forma de organização que a videoteca, ou às vezes esses lugares te sugerem, né? E aí você faz a sua própria organização, você fala, puta, aquele que tava lá na estante de comédia, ele não me parece tão comédia, né? Sei que vocês estão meio brigados com ele porque ele visitou a ilha do Epstein, mas o Woody Allen, por exemplo, que é um cara muito difícil de você encaixar, né? É um cara muito difícil de encaixar, porque você tem muitas coisas que o pessoal coloca em comédia, mas que é drama, que é um cara difícil. Então você fala, puta, eu não sei se tá certo esse filme nessa estante. Aí você começa a fazer a sua organização mental e você ganha aquilo que eu acho mais importante na vida, que é a independência. Você não depende de ninguém pra ter a sua opinião. Você não precisa ir lá, deixa eu ver o que o tio Careca tá falando pra eu seguir a opinião dele. Pau no cu, só falo merda. Não tem que seguir as coisas que eu tô falando. Não, eu falo umas coisas certas também. Mas tem uma parte que eu falo que é merda. E eu admito, às vezes, porra, que, enfim. E o que eu acho mais importante, principalmente da molecada que gosta de me ouvir, de me seguir, o que eu quero que vocês tenham é independência. Eu quero que vocês sejam
tios carecas também. Você tem que ter sua independência, sua capacidade de organização. O grande problema hoje, Monize, é que é muito difícil você fazer essa organização. Porque essas coisas, baixar filme de não sei do que, de não sei da onde, matou essa capacidade de organização. Você não tem mais essa sistematização para você entender o que é cinema. Então, você vê, como é que você vê? Você vê por push ali, por impulso. Ah, você que viu esse gostará desse. Aí alguém te dá uma dica. Ah, esse filme é legal. Aí tem o lançamento. Então você fica ali dentro daquele massacre do marketing. E você perde todo o fio da meada do conteúdo, do que é aquilo, né? E eu confesso, é muito, muito difícil hoje para essa nova geração, que não viveu isso que a gente viveu, de capturar essa capacidade de organizar o objeto. Eles não têm instrumentos, e eu tenho muita preocupação com isso, né? E aí você perde a sua independência. Sabe que você falou uma coisa assim importantíssima agora, que eu tô vendo isso, que eu tô querendo fazer vou começar a fazer vídeos assim sobre desenho e tal, e eu que pego muito na questão assim, de você ter referência. Então, para você, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ter referência. Então, um acervo aquela coisa de mood board lá, chique, que o pessoal fala assim, se você pregar as coisas no varal, no quadro negro, enfim, no quadro de treliça lá, de cortiça que você põe no escritório, pregar as coisas lá, recorte de jornal, não sei o que, é isso aí. E você tem apesar de ter um monte de recursos hoje em dia, de você pega, você monta a tua pastinha lá no Pinterest, ou no Flickr, ou qualquer coisa, mesmo assim, você pega imagens do Google, mas você tem aquela coisa física de você ter uma estante de livro, ou de revista, porque eu tenho coisas. Eu tenho material que eu junto desde meus primeiros HQs, quando eu tinha 19 anos, foi a primeira Bienal que eu fui de história em quadrinho, que eu tenho os primeiros Sandman, que tá tudo em papel jornal ainda, tá tudo amarelado. Passado, então. Cara, tá tudo assim, eu não tenho coragem de me desfazer dessas coisas, assim, apesar de, sei lá, mas assim, essa coisa de você ter o material físico, de você pegar e olhar e falar assim, olha, porque por mais que você tenha tudo ali na tela do celular, você vai lá, preciso pesquisar tal coisa. Eu faço isso direto. Só que na hora que você pega uma coisa física, um papel, e você folheia um livro, folheia uma revista, caderno, eu tenho muita pasta assim com colagem, não sei o que, para não ficar juntando um monte de papel, eu vou recortando, né? E vou fazendo pastas e pastas dessas coisas. Então, e com filme é a mesma coisa, você tem aquela estante cheia de DVD, na hora que você pega. Exato. E você pega ali a capa, você olha atrás e fala, ó, diretor tal, não sei o que, o ano, e fala as coisas, ganhou Oscar, não interessa, mas assim, você pegar um negócio, e principalmente você organiza aquilo, né? Como é que você coloca na estante? Por que aquele DVD tá ali e não tá lá? Aí você fala, não, porque aqui eu organizei por diretor, para mim é importante. Para mim, o aspecto mais importante desse conjunto de filmes aqui é a questão do diretor. E aqui, por que esse filme está do lado desse, são de diretores diferentes? Porque aqui é uma estante de Shambara. Para mim, o que é importante aqui é o tema central, independente do diretor. Né? É importante ter vários filmes um conjunto enorme de vários filmes de luta de espada, de samurai, Shambara. Cinema Shambara, criançada. Aqui eu estou separando por cinema Shambara, independentemente de ser Kurosawa, Ingaki, não me interessa. Então, essa organização mental é que permite que você tenha independência para ver o mundo, entendeu? Você consegue ver o mundo, não vou dizer ao seu modo, né? Mas você consegue ver o mundo com uma lógica que faz sentido para você e facilita a captura de novos conhecimentos. Você começa a agregar conhecimento e etc. É uma coisa meio obsessiva, né, da minha parte, mas foda-se, eu sou mesmo. E isso que você tá falando, cara, você sabe, eu vou contar uma outra coisa aqui pra molecada. Toda essa história de você desprezar a biblioteca e de você ter... Pode ver, a esquerda tem um desprezo pelo conceito de biblioteca, né? Eles tiram sarro de quem faz live de biblioteca e, não coincidentemente, os conservadores curtem uma biblioteca, né? Você vê, o Olavo, ele não faz live raramente você vai ver ele
fazendo live ou as aulas dele num ambiente que não seja a biblioteca dele. Porque a biblioteca, ela tem exatamente essa representação de organização do pensamento. Ela organiza o teu pensamento. Ela tem um valor instrumental muito profundo, que as pessoas não se dão conta disso, né? E aí, o que acontece? Quando essa coisa começou num livro de merda, um livro bosta, eu detesto esse livro, chamado Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Faz punheta de roda por esse livro, idolatra, fala que é um dos maiores engodos científicos da história do Brasil. Esse livro é uma bosta, é uma caixa alta, é muito ruim. Um dos capítulos desse livro, ele fala sobre o apego bizantino aos livros. Nossa Senhora. É uma epopeia contra a biblioteca. E que horror. O conhecimento adquirido não pelo livro em si, mas pela organização do livro em instantes. Ele ataca o conceito de biblioteca de uma maneira visceral. E a esquerda adora esse energúmeno. Adora esse energúmeno. Sabe de marra o que eu faço? Eu boto ele na minha estante, bem organizadinho. Pai no teu cu. Exatamente. Você tá melhor aqui, coisa que tem. E ainda eu vou te colocar do lado do Gustavo Corsão e do lado do Wilson Martins, só para ficar espremido entre dois conservadores. Aí os caras, por que o Buarque de Holanda tá aqui no meio? É uma questão pessoal minha, eu quero oprimi-lo na minha estante. Essa é boa. Você vai ver que o Sérgio Buarque está entre dois conservadores por uma maldade que eu faço com a obra dele. Mas, é sensacional. Isso aí, cara, voltando à questão cinematográfica, essa perda, né, de interação. Agora você tem Museu da Imagem do Som, Museu disso, Museu daquilo, virada cultural, festival de... Na década de 80, 90, você tinha uns festivais de cinema que eram coisas bastante interessantes, né? Que é uma coisa do que eu tô falando, mas na tela. Você tem uma organização do pensamento em que você coloca vários filmes, assim, começa às 9 da manhã e vai até meia-noite. Aí inventaram as viradas culturais, que essa coisa virou uma bosta. Mas você tinha os festivais de cinema. Você tinha um festival de cinema de São Paulo. Era Festival de Cinema de São Paulo mesmo? Que chamava? Eu acho que sim. Ou era o nome de alguma marca, não sei, mas era alguma coisa assim. Você lembra? Não, você não vai lembrar porque você nem era nascida. Na década de 90. Você tinha lá o Festival de Cinema, passava filmes no MASP, passava ali, e eles iam colocando vários filmes em perspectiva, né? A galera era um pouco mais honesta na época, porque colocava... Tinha lá os filmes de lacração, algumas coisas e tal, mas botavam Manuel de Oliveira, às vezes botavam Hitchcock, né, no Festival de Cinema, para que a pessoa pudesse ver um filme e depois ver outro e comparar um com o outro. Puta, era... Olha, eu te falar, cara... A organização do pensamento. Hoje em dia, 90, você tem lá virado... foi demais. Para você ver filme... para você tomar metanfetamina ou cheirar cocaína para ver 10 filmes em sequência, mas não para organizar o seu pensamento. Pra você tirar um barato, pra você desorganizar o seu pensamento. Você fala, não, a ideia não é você tomar droga e ver 5 filmes na sequência. É você ver um e ver outro e comparar um com o outro, caralho. Eu lembro que teve um festival de cinema uma vez que os caras colocaram em sessões contínuas, assim. A sessão contínua era o Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein. É um filme de um comunista sem filtro. O cara era como propagandista da União Soviética, mas era um cineasta, um puta cineasta. E o Cidadão Kane do Orson Welles, né? Porque você tem nesses dois filmes algumas estruturas de montagem em que o Orson Welles ele dá um puta de um salto técnico em relação ao que o Sergei Eisenstein fez, né? E o Sergei Eisenstein já era considerado na época, um cineasta mais fudido da época, né? O Encoraçado Potemkin, se eu não me engano, é de 1925. É um filme mudo, né? Do cinema mudo. O Cidadão Kane não, já é do cinema falado, mas ainda em preto e branco. E aí quando você vê os dois na sequência, você vê um e você vê outro, você fala, caralho, cara, aquilo que aquele cara fez, o outro deu um puta de um salto técnico. Mas assim, não tinha computador, meu.
Não, vai na raça. Câmerazinha ali, pá, grana curta. O Sergei Eisenstein não, eu tinha dinheiro do Estado para fazer. O Orson Welles, no primeiro filme dele, que era o Cidadão Kane, ele conseguiu levantar uma grana e fez um filme power, polêmico. Mas, assim, as coisas que ele fazia, puta, Vou só falar de uns detalhes, assim, né? As pessoas falam, acho que Cidadão Kane é o filme que tá sempre em primeiro lugar e não sei o quê, e não tem a Era de Ultron em primeiro lugar. Então eu vou explicar para vocês. Meu Deus. O Orson Welles, cara, ele fez tudo no filme, né? Ele produziu, fez o roteiro, ele dirigiu, ele atuou. É uma obra completa. O Orson Welles ele se doou inteirinho para aquele filme. Se eu não me engano, ele tinha 27, 28 anos e ele abreviou a carreira dele ali. Porque ele fudeu um cara chamado William Randolph Hearst. Ele tentou fazer um filme contando a história do William Randolph Hearst de uma maneira dramática, até polêmica. E o cara ficou puto, perseguiu o Orson Welles a vida inteira e ele virou, tipo, sei lá, um vaporwave do cinema, assim. Você de vez em quando a conta dele caía, ele fazia um filme, ninguém mostrava, ele meio que... que ótimo. Né? E aí, o Cidadão Kane, você tem cenas assim, até hoje é muito difícil de fazer. Ele tem um traveling inicial. Traveling é quando você pega a câmera e, sei lá, você tem 400, 700 metros e você vai fazer com que a câmera ela se aproxime de uma determinada cena, então você parte com a câmera. Só que partir com a câmera não é você pegar uma câmera e ir fechando o objetivo ou abrindo o objetivo, não é isso. Na mão, vai andando. A porra na mão. Ele ia andando com a câmera, ele fazia fisicamente esse traveling. E assim, você tem travelings no começo do Cidadão Kane, que ele tá na porta de um bar, ao invés de ele entrar pela porta, ele faz um desvio e entra pela claraboia do bar. Ele entra por cima. Puta que eu pariu, cara. Coisa linda, né, cara? E aí você fala, cara, é uma puta sacada. Aí o traveling tá indo em direção à porta, ele sobe, vai pela claraboia, desce, pum, cai em cima da mesa, de uma das primeiras cenas da mulher confessando, ou fazendo o depoimento dela a respeito de quem ela achava que era o Charles Foster Kane. Você tem outras cenas que ele tá no jornal dele e ele faz o traveling dentro do jornal, né? E eu sei que, puta, ele tentou fazer e aí, puta, não dava pra montar a caceta do trilho, né? Pô, você montar o trilho pra botar a câmera e não sei o que. Ele falou, porra, não vai dar tempo, que se foda isso aqui. Ele meteu numa cadeira de rodinha. Nossa senhora. E amarrou a câmera, saiu ali, pá, e saiu filmando em cima da cadeira de rodinha. Aí você fala, cara... E aí você vê o resultado da cena. E aí o resultado da cena, você tem um problema de foco, né? Quando você começa a fazer isso. Só você pegar o seu iPhone e fazer isso que eu tô falando. Vai na praia, com o sol ali, e aí você tenta tenta fazer um filminho de iPhone andando pra frente, assim. Você vai ver que vai desfocar, vai bagunçar, vai... Aí você fala, caralho, mas no resultado, como é que o cara conseguiu, né? Ele chegava pros caras e ele falava assim, não, isso aqui tem a ver com a quantidade de luz. Então, eu preciso jogar a luz ali, e aí na medida em que o carrinho for andando, você vai diminuindo na mão, no dimer, essa luz. Aí eu não perco... Então você fala, caralho, cara, isso é uma capacidade que o cara tem de gerar um resultado visual que tem impacto na narrativa. Quer dizer, as pessoas não compreendem mais isso aí. Não tem mais a capacidade de compreender. E nem de produzir, nem de fazer, nem de... Assim, de vez em quando a gente tem esse tipo de coisa, né? Tava comentando esses dias, porra, um filme desses modernos que tem coisa de computador que eu gosto pra caralho, é o 300 de Esparta. É um puta de um filme bem feito. Ah, sim. Você pega aquilo ali, é praticamente o quadrinho do Frank Miller, né? E o Snyder é muito foda, né? E a forma como que ele incrementa a narrativa, né? A ideia dele colocar o isentão, o Thérios, né? Eu escrevi ontem pro Senso em Comum sobre o assunto. Ele bota o isentão na história, que nos quadrinhos não tem o Thérios, né? E a relação do Thérios com a Gorgon, que é um negócio, puta, sensacional, né? Porque é ela lutando contra o isentão enquanto o Leônidas tá lá, tomando flechada, cara, no fronte de batalha. Então toda essa construção, assim, narrativa, e aí a parte visual também,
Puta, é sensacional, né? Aquilo é absolutamente sensacional. Quer ver um que. Esse aí eu vi em aula, durante a faculdade, que foi quando a gente. Gozado que a minha professora só botava filme pesado, e era sempre perto da hora do almoço. Cara, tinha uns filmes assim que você perdia fome. Eu lembro que era tudo assim. O Seven foi o mais suave que a gente assistiu, né? E na época eu lembro que. Nossa, o Seven foi. Foi assim, pra gente na época, foi em 96, acho que foi esse filme por aí. E aquilo ali é um desses filmes assim que eu assisto assim, para aquilo que eu te falei no outro episódio. Eu fico vendo os detalhes técnicos e tal, e de enquadrar. A gente pegou aquele para primeiro só ver a gente primeiro assistiu, todo mundo passou mal, aquela coisa, cena do gordo lá e tal, mas todo mundo assim, pô, já era almoço, né? Mas você começa a pensar na segunda vez que você assiste, começa a ver enquadramento. O enquadramento daquele filme é maravilhoso, porque ele conta a história dos dois detetives lá pelo posicionamento da câmera. Então, o Brad Pitt e o Morgan Freeman, eles estão sempre assim. Eles começam a pegar filmar de baixo, uma parte do filme eles estão no mesmo nível, e depois, lá no final, spoilerzão fudido, a câmera vai lá pra puta que pariu, que é pra mostrar que o cara ficou pequenininho, desse tamaninho, e ele ficou tipo assim, meu, você cagou, você se fudeu. É. Pô, falando do Brad Pitt, eu lembrei de um outro filme que eu adoro o Brad Pitt. Eu acho, cara, um dos atores mais versáteis e sensacionais. Sim. Do tema, né? Só não é tão bonito quanto eu, mas problema. Quero que ele se foda. Tava bem casado, né? Tava bem casado, mas. Ó, tá vendo, meninas? A mulher entrou numa paranoia de feminismo, o cara vazou, meu. O cara vaza. Ela e os 20 filhos lá, né? Então... Os 20 filhos com as noias dela lá, enfim. Exatamente. São outros 500. Eu acho o Brad mas um puta gênio, assim. Ele é um puta gênio. E um dos personagens que eu mais gosto dele, óbvio, não tem nem como dizer, aquele do Bastardos Inglórios, eu acho um personagem sensacional que ele construiu. Demais, né? Mas o que eu mais gosto é Randy, né? Acho que é o personagem chama Randy, do Ocean Eleven. O primeiro. O segundo é interessante, aí depois aí vira lacração, bobagem. Tem a do Ocean 8 lá, das 8 meninas e tal. Mas o Ocean Eleven é um negócio assim, puta que eu pariu, cara. E o personagem dele, cara, ele comendo aqueles sanduíches engordurados toda hora. O cara parece. Ele tá sempre comendo, né? Isso que é engraçado. Ele tá comendo, cara. Ele tá com a mão suja de maionese, cara. Puta merda, cara. É um negócio sensacional. E quando você vê o original com o Frank Sinatra, né? Porque as pessoas também ficam assim, o tio Careca é saudosista, o caralho. Não, tem coisas que a gente faz hoje modernamente que assim, são superiores. O filme original com o Frank Sinatra e o Sam Davis Jr., né? Porque é uma regravação, o Ocean Eleven é uma regravação, né? Chama em português, 11 Homens e um Destino, não é 11 Homens e um Destino? 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo. O original, que é com o Frank Sinatra, o Frank Sinatra faz o papel do Danny Ocean, que é feito pelo Clooney, né? Porra, a versão original, a versão moderna é muito melhor que a versão original, do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista de suspense, ação, é um puta filme, é muito superior, assim. Então, isso é um negócio que a galera, de vez em quando, acaba perdendo essa capacidade de dizer, porra, por que a versão original de tal filme é melhor do que a moderna? E aí vou falar de alguns outros filmes, né? Você tem um filme do Wim Wenders que chama Asas da Liberdade. Aí refilmaram, esse filme ficou uma bosta. É o Asas do Desejo, né? Asas do Desejo? Asas do Desejo. Acho que Asas do Desejo. A regravação ficou uma merda. Ficou horrível, cara. Nicolas Cage, puta merda, cara. Então, o Nicolas Cage eu tenho mixed feelings com ele, porque um dos filmes que eu mais gosto na minha vida, cara, foi um filme que ele me surpreendeu completamente, que é O Senhor das Armas. Eu amo aquele filme, eu acho aquele filme puta sensacional, cara. E ele tem todas essas características, né? Dele contar a história, do drama dele, enfim.
e do cara ser o maior traficante de armas do mundo, mas ele não tem uma relação com arma. É um negócio assim, o cara não anda armado, ele não curte arma, mas ele é o maior traficante do mundo. Ele tem uma relação conflituosa, né, com arma de fogo e tal. É uma coisa muito louca, assim, né? E eu sei que os armamentistas também têm mixed feelings com esse filme, mas o papel dele, o trabalho do Nicolas Cage nesse filme é sensacional. O cara tem que acertar uma vez na vida, né? O Asas do Desejo, eu lembro que, assim, eu vi o primeiro, porque assim, são dois, né? Porque tem aquele Far Away So Close, que é de 90 e pouco também, que tem a trilha do U2 lá e tal. E o Asas do Desejo, ele é antes. Eu confundo com a tradução dos títulos e tal, mas eu não lembro do primeiro. Mas o segundo. Aliás, não, no primeiro mesmo, Asas do Desejo, o cara, quando ele se torna humano, né? Tem aquela transição do filme preto e branco e colorido, cara. Aquilo é uma coisa maravilhosa. No Wim Wenders, né? Isso. Puta, o Wim Wenders era foda, cara. Puta que eu pariu. O cara tinha uns filmes que eram foda. Eu era apaixonado por Wim Wenders, né? Mas são filmes depressos, né? Wim Wenders é um cara depresso e tal. É um cinema depresso e tal. A galera que é mais depresso iria curtir o Wim Wenders. Mais ainda do que o Wim Wenders é um cara chamado Andrei Tarkovsky, que era irmão do Arseny Tarkovsky, né? O Arseny Tarkovsky foi poeta, ele era sonetista e tal, em pleno Estado Soviético, e o cara, puta, escreveu poesias cifradas contra o regime. O cara era contratado, né? Você só tinha poeta, era funcionário público, né? Só senta aí, vai fazer poesia. O cara ficando puto, e o cara escrevia poesias assim cifradas, assim, contra o regime, sem o regime perceber. E o irmão do Andrei Tarkovsky, ele começou a fazer também filmes para falar sobre aprisionamento da alma e o cacete, uns filmes depresso pra cacete, cara. E um dos filmes também teve uma regravação recente do George Clooney, que é o Solaris. Comparar os Solaris do George Clooney com os Solaris do Andrei Tarkovsky. E o Andrei Tarkovsky tem um livro em que ele dá o conceito dele de cinema. O título do livro já é um desafio, Monize. O título do livro dele chama Esculpir o Tempo. Porra, aí você vai lendo o que o cara tá falando, assim, ele tem várias partes técnicas, mas ele tem algumas partes que são conceituais, filosóficas, né, a respeito do que é o cinema. E ele fala que as obras cinematográficas dele são esculturas do tempo, assim. Nossa, que coisa linda, cara. E aí, quando ele começa a fazer filmes como o Stalker, que é um outro filme, puta que eu parei, é pesado, é ultra depresso, mas é fabuloso o filme. Stalker ou Solaris, você vê exatamente isso que ele tá falando. Ele estendendo assim, porra, numa cena parada, aquele negócio, ele estendendo, aí você vai, porra, caralho, meu. Essa cena aí, caralho. Essa árvore aí, porra. Aí você fica tenso, você vai ficando nervoso. E ele vai te enrolando, ele vai te enrolando. E aí você começa a sentir uma provocação. E aí, puta, ele começa a falar, vem o personagem, começa a falar. Assim, é outra pegada. Não tem efeito especial, não tem nada. Mas é umas coisas que mexem com você, mexe com o teu estômago, mexe com a tua cabeça. Assim, são filmes que te provocam, né? Que te fazem pensar, faz pensar num monte de coisa, assim. E ele vai fazendo isso, juntando tudo isso aí, né? Com roteiro, estrutura e tal. Porra, Tarkovsky é foda, cara, é foda. Tava pensando aqui, me escapou, vou lembrar de outro filme, mas me escapou que vai nessa linha de esculpir o tempo, né? Quem faz isso de uma maneira assim muito superficial, é o Beleza Americana. O Beleza Americana, ele tem uma influência nítida do Tarkovsky. Ele tem. Então, aquilo que você vê no Beleza Americana é como se fosse, sei lá, um aperitivo do que é o Tarkovsky. O Tarkovsky, aquela técnica de apresentar o problema, né, de colocar as questões, e ele vai fundo na questão sexual, né?
enfim, na questão do desejo, das frustrações sexuais mesmo. Ele vai fundo nesse negócio. E aí a forma com que ele aborda é muito parecida com o que o Tarkovsky faz. Ao ponto de você chegar no fim do filme e você falar, caralho, cara, o único cara com a cabeça no lugar é o cara que eu achei que era louquinho. O vizinho que ficava filmando, era um cara que você fala, meu, esse cara é completo, cara, esse cara é serial killer, esse cara é completamente louco, que é o filho do militar, né? Você passa, cara, as primeiras horas do filme falando assim, puta, esse cara é louco, esse cara é isso. Não, cara, o cara tem ele é meio obsesso, assim. Ah, eu lembro, sim, é verdade. Ele é um cara muito, muito profundo, né? O olhar do cara, aquele olhar profundo e tal. E aí a narrativa do Kevin Spacey, né? A narrativa do Kevin Spacey com o papelzinho na rua, aquelas coisas, enfim, aquelas cenas. Isso é muito Tarkovsky. E aí a galera, às vezes, hoje pega um filme desse e não consegue fazer essa ponte. Porque não tem experiência anterior, entendeu? Exatamente. E deixa triste, assim. Você não precisa pegar o Tarkovsky, olhar e falar, puta, gostei pra caralho. Fatalmente você vai pegar o filme e você vai falar, puta que bosta de filme. Mas receber uma experiência importante para você poder fazer uma leitura um pouco mais aprofundada de outras coisas, cara. Essas experiências que estão se perdendo que é foda. E juro pra você, não sei como fazer. Acho que talvez, sei lá, abrir uma locadora de novo. Tem as caixinhas, sabe? Porra, eu devia fazer um negócio desse, cara. Abrir um negócio de caixinhas. Falar, ó, aqui não adianta, porque você não precisa mais, né, do meio físico. Você pode baixar, você pode isso, você pode aquilo. Mas fazer sei lá, uma exposição de cartazes cinematográficos. Isso é outra coisa, cara, que eu acho muito louco, Monize. Cartazes. Cara, eu quando era moleque, contar essa história que essa é muito louca, né? Quando era moleque eu estudei ali no Nossa Senhora do Rosário, sabe onde é? Na Vila Mariana? Pé do Arque. Não conheço, não, mas tudo bem. Conheço de nome só. Então, é um colégio de freira ali e tal, eu estudava. E na frente desse colégio tem um cinema assim, aqueles cinemas antiguinhos, pequenininho e tal. Era o Cine Jamor. Aí, porra, estudava de manhã, terminava, tomava um suco, comia uma fogaça ali, comia uma coxinha e tal. E eu era meio vagabundo, assim. Se não era se não tinha ninguém pra jogar bola comigo, eu atravessava a rua e ia no cinema. E aí eu ficava lá enchendo o saco da mulher e tal. Falava, porra, deixa eu pular uma catraca aí, tia, deixa eu ver e tal. E foda-se. Só tinha uma coisa que eu não assistia de jeito nenhum, que era Trapalhões. Eu detestava o filme dos Trapalhões, assim. Falava, essas merda que se foda. Mas eu assisti tanta coisa, cara. Eu assisti lá, fora de brincadeira, eu acho que eu assisti umas 17 ou 19 vezes o Stallone Cobra. Eu ia todo dia. Cobra. Assisti Aliens o Resgate. Aliens é maravilhoso, cara. Assisti Hora do Espanto. Assisti A Volta dos Mortos-Vivos. Todos aqueles da década de 80, eu atravessava a rua e ia assistir lá no Jamor, né? Puta, o cinema vazio, 2, 3 caras. Às vezes tinha uns gordos batendo punheta no fundo do cinema. Aquela coisa bem anos 80. Aí eu assisti esses filmes, quando eu saía, aí eu chegava e falava assim, pô, tá chegando alguma coisa? O que tá chegando? Não, agora vai chegar o Mad Max 2. Que da hora! Quando que vai ser? Não, quinta-feira a gente põe em cartaz. Falei, legal. Já chegou o material? Porque eu já sabia como é que funcionava, né? Os caras, não, vai chegar amanhã e não sei o quê. Puta, legal. Porque assim, quando você entrava no cinema antigamente, você tinha em breve e o filme em cartaz. Você tinha os dois cartazes. E aí, o em breve passava pro filme em cartaz e vinha o outro, e o cartaz que estava, digamos assim, ali, como filme em cartaz, para onde que ia esse cartaz? E pro lixo. Pro lixo, exatamente. Só que o que eu ia lá e falava, cara, me dá o cartaz, cara, pô, dá pra mim essa porra. E eu tinha uma coleção de cartazes, cara. Tá falando, não, isso aí cara, sonho de consumo, isso aí. E, puta, agora você vai desligar o podcast e vai me entregar pra Arena de Leões. Eu perdi essas porra desses cartazes, cara. Eu sabia. Eu sabia. Eu falar, o meu sonho era enquadrar tudo, né? Aí eu tinha que escolher um, cara. Puta, eu tenho que escolher um, cara. Tem que escolher um cartaz, porque, porra, pra enquadrar era caro pra caralho nos anos 80. Tinha que ir numas lojas de enquadrar lá no Viaduto do Chá e tal.
Eu tenho que escolher um. E eu fiquei, puta, numa bola dividida entre o Stallone Cobra e o Robocop. E eu enquadrei o Robocop. Mas o Robocop original, não o Robocop do Zé Padilha agora. Que não é ruim o filme, é bom. O Robocop do Zé Padilha é bom. Mas eu peguei o Robocop original, cara. Aquele lá. Quadrado. Aquilo lá marcou época. Eu tinha aquele cartaz. Eu tinha também no meu quarto o Stallone Cobra e Aliens do Resgate. Foi os cartazes que eu escolhi. Os outros eu enrolei e guardei tudo. Aí minha mãe mudou de casa, puta que pariu, perdi isso aí, perdi as revistas Eliela que eu tinha, as clubes. Na época não tinha, né, coleção brasileirinha. Véio. Minha mãe falou, embaixo dessa cama aqui, joguei tudo fora. Eu falei, não, entendi. Dava pra vender no Mercado Livre isso pros punheteiros modernos, mãe. Pô. Dá. Até hoje se bobear, cara. Os cartazes também, minha mãe se mudou, coisa de filho de merda, né? Que vai embora e deixa as suas tranqueiras na casa da mãe e vai roam around the world. Aí ela falou, tô criança e vou pegar as tuas coisas aqui, enfiar num saco e dar pro lixeiro. E foi tudo embora, cara. Acabou em tudo os cartazes. Acontece, cara. Então, o que importa é ter tido a experiência, cara. Isso aí é um negócio que ninguém tira, sabe? Mas Tem foto disso deu no meu quarto lá com esses cartazes pregados, mas eram cartazes originais, cara. Coisa linda, né? Teve uma época que eu morei em Nova York, eu fiquei tão assim, eu falei, caralho, eu preciso comprar uns cartazes. Mas óbvio que não é original, né? Eu comprei réplicas. Uhum. Hoje eu tenho, cara. Eu tenho umas réplicas que são perfeitinhas, assim, é igual da época, mas não é original. Se você for pra Nova York pra comprar um cartaz original desse, dos filmes que eu tenho aqui, é coisa puta, nem... É de colecionador, cara, imagina, é muito louco isso. Sei lá, coisa pra mais de $50 mil, assim. Mas uma réplica 30 conto você compra. Você tava falando um negócio de cinema antigo, cara, eu lembro tinha aquela tradição de o pessoal pintava, lá naquele Cine Belas Artes que o pessoal fazia, né? Tinha aqueles painéis que os caras pintavam, faziam murais, aquilo ali era uma coisa de louco. Reproduzia, cara. Sim, o cara tem que ser muito bom, porque tem que durar o quê? Se bem que naquela época o cinema durava mais de um mês, eu acho. E ainda mais lá no Belas Artes, mas porra, os caras pintavam, aquilo era muito doido, cara. Era muito legal. Eu até fiquei feliz no dia da manifestação, que eu desci ali na estação lá, Paulista, quando eu vi ali que eu falei, o cinema estava aberto, eu falei, porque faz tempo que eu não andava ali na Consolação, porque a última vez que eu fui tava fechado, né? Foi naquela época que o cinema fechou e tal, deu um aperto no coração, cara. Aí eu chego ali, tá o Belas Artes aberto, e na frente tá lá o Riviera aberto, eu falei assim, pronto, salvaram São Paulo. Maravilha. Tudo bem que o Riviera agora virou gourmetzão lá, foda-se, mas... sei lá, cara, são memórias de São Paulo, né? Eu acho que... É uma coisa engraçada, né? As duas cidades... O Rio de Janeiro foi muito cinematográfico durante muito tempo, né? Uhum. E, porra, uma das músicas que eu acho mais fundamentais da MPB, que também nego fica achando que MPB é esse pau no cu aí desse Chico Buarque aí. Esquece esse cara aí, cara. Tem muita coisa na MPB que eu sou do metal, mas, enfim, tem coisa que o tio sabe também, viu? Você tem a MPB e o início do samba, quando o samba ainda era uma coisa meio que oscilava, assim, né? Flertava com um certo barroco brasileiro, que era aquela coisa do machixe, aquela coisa da música pré-samba, né? O choro, o chorinho e tal. O pai dessa porra toda aí se chama Pixinguinha. Uhum. O Pixinguinha era um cara que tinha um domínio musical absoluto, profundo. Se o Pixinguinha fosse americano, meus amigos, vocês não têm ideia do que a gente estaria fazendo em relação à memória desse cara. E um cara que influenciou muito o Pixinguinha era um pianista chamado Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré tem uma peça para piano sensacional chamada Odeon. E olha que coisa louca, durante muito tempo, Odeon era um cinema no Rio de Janeiro, acho que existe até hoje ali na Cinelândia, eu acho que sim, eu acho que ainda existe.
tinha um piano na sala de espera e o Ernesto Nazaré era pianista do Cinema Odeon. E ele fez uma música em homenagem ao cinema e ele tocava a música. Enquanto você ficava esperando, né, o filme acontecer e tal, você ficava na sala de espera e tinha uma espécie de coquetel. Era coisa de gente chique ir no cinema na época. E aí você tinha lá o pianista, o cara ia lá, pá, 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 tocava. E o Rio de Janeiro era uma cidade muito cinematográfica, né? Aconteceu alguma coisa, sob o ponto de vista histórico, com o Rio de Janeiro, que eu meto o dedo na cara de um cara chamado Leonel Brizola. Esse cara fodeu com o Rio de Janeiro. Começou a história de não chamar mais favela e sim comunidade, né? Então, mas uma das coisas que o Leonel Brizola fez foi acabar com a cultura cinematográfica carioca, que era muito forte. Porque a Cinelândia não era aquela merda que é hoje. A Cinelândia, na verdade, era um espaço todo dedicado a uma cultura cinematográfica que não existe mais, isso foi perdido. Assim, se tiver algum ouvinte aqui do podcast de mais de 60, 70 anos, ele vai entender o que eu estou falando. Então você tinha uma cultura cinematográfica no Rio de Janeiro muito grande, que era voltado às chanchadas, Carmen Miranda e aquele cinema brasileiro da década de 50 e etc. Você tinha uma cultura cinematográfica muito grande no Rio de Janeiro. Quando o Brizola destruiu essa cultura cinematográfica no Rio de Janeiro, essa cultura veio para São Paulo, né? São Paulo se tornou um centro cinematográfico muito importante. Então, todo esse lance dessa fixação por cinema ficou muito aqui em São Paulo, né? E uma das coisas mais importantes para a difusão da cultura cinematográfica em São Paulo foi a multiplicação gigantesca de salas, né? Você tinha muita sala no centro, você está falando dessas salas na Paulista, você tinha o eixo da Santo Amaro, você tinha o eixo da Vila Mariana, eu falei do Cine Jamor. Na Santo Amaro, você, tinha 5, 6 cinemas, tinha o Cine Del Rey, o Cine Espacial, você tinha várias salas ali, eu frequentei todas essas salas do centro, toda, o Copan tinha 4, 5 salas de cinema ali. E aí, com o tempo, a destruição desses ambientes para você ter experiência cinematográfica foram virando ou templos neopentecostais, virou igreja, ou virou, durante uma época, virou sala de filme pornô, que os caras iam lá para ficar lá batendo punheta cruzada. Lá no centro, né? Dos cinemas do centro virou tudo isso aí. Virou um negócio, houve uma destruição completa da cultura cinematográfica aqui no Brasil. Se você for para outros países, a cultura cinematográfica ela persiste ainda. Aqui no Brasil ela se perdeu, ela virou, sei lá, nicho de lacração. Então você vai lá para a região da Paulista, ali entre a Consolação e a Augusta, que virou um micro centro cinematográfico aqui de São Paulo. Aquilo que o Josias Teófilo reclama, né? Que o próprio Roberto Alvim reclama. Acabaram com a cultura chamada cultura de direita, que vem um pentelho aí e falou: mas não existe arte de direita. Não existe direita e de esquerda. Eu falei, lógico, você destruiu tudo, por isso que não existe, seu porra do caralho. Você destruiu, por isso que você está confirmando. Sabe que uma coisa assim que não sei se tem. Bom, eu tô falando de espaço físico assim na rua, né? Eu não. Faz muito tempo que eu não fico frequentando o cinema, porque acho caro pra cacete. Eu não acho, ultimamente eu acho uma experiência ruim, porque. É uma experiência ruim, exatamente. Você vai em um cinema que se você é obrigado a consumir aquilo, me irrita, porque você. Primeira coisa que me emputece, ainda mais quando eu vou com meu irmão, assim, ele fica puto, porque a gente vai assistir desde a época do Exterminador 2, nos 91. Você vai no cinema, olha quanto tempo isso, hein? Você vai no cinema, na hora que tá subindo os créditos, os caras acendem a luz, então você não consegue assistir a porra dos créditos. Eles só deixam nos da Marvel, porque tem os extras no final, aí a galera fica. Mas qualquer outro filme, começa a subir crédito, eles já acendem a luz. E eu gosto de ver tudo, aquela merda toda. Aí tem dois momentos, assim. Primeiro foi em 2001, quando eu tava em Niterói, que teve o Senhor dos Anéis, né, do Peter Jackson. Isso que foi uma puta sacada, que todo dia 1º de janeiro você tinha um Senhor dos Anéis para assistir. Aquilo foi E eu lembro que a gente foi assistir no cinema lá em Niterói, que fechou, infelizmente fechou, eu acho.
que era de rua, assim, também era lindo, era assim, quase de frente pra praia, tinha uma praça na frente. E era aquela cara de cinema antigo, tinha uma escadariazinha circular e tal, era uma coisa linda, tinha pipoqueiro de rua, era lindo o cinema, cortina de veludo vermelha. Aí a gente assistiu no mezanino ali e tal, aí tinha, na bancada tinha tipo um mármore, era um negócio muito louco, e era aqueles bancos de madeira ainda, estofado de couro. E depois, quando eu tava na Inglaterra, que tava passando, isso já era 2011, quando passou o Harry Potter, né, o último. E assim, a gente foi assistir no cinema. E assim, era um cinema de rua também, só que assim, apesar de ser lá, interiorzão, não sei o que, mas assim, aí que eu vejo a coisa, né? A gente fala de primeiro mundo, não sei o quê, mas, cara, eles têm uma travação. A coisa tá uma merda em qualquer lugar, até no primeiro mundo. Pra você ter ideia. Cinema de rua, beleza, então você vai lá. Naquela época, a Libra era 3-1. Tava bem barata, né? Aí, 20 libras, o combo de pipoca. 60 pau. E era caro pros caras também. E quando você chega na sala, meu. Aí eu tô lá, aí vai começar o filme, beleza? Eu falei assim, ué, eles vão apagar a luz uma hora, né? Tá, beleza. Aí começa a legenda começa a aparecer como é que chama? A produtora, não sei o quê. Eu falei, porra, é a luz acesa. Cara, eles não apagam a luz no filme, porque lá tem uma legislação fodida, negócio do health and safety. E além de ter aquela luz do chão, tem a luz ambiente. Você não fica mais escuro no cinema, cara. Você tem ideia? Assistir um filme com luz acesa. Não acesona, mas fica aquela coisa assim, tipo, abajur, sabe? Isso foi uma coisa assim que eu levei uns 15 minutos aí começa o filme, você esquece aquilo, mas aquilo fica assim, cara, eu tô numa sala iluminada, eu não tô acreditando. É muito estranho. Então, a gente vai assim, toda aquela coisa antiga de você vai no cinema e tinha que ir o carinha com a lanterna pra você não tropeçar e não sei o que. Puta que eu pariu, eu lembro. Do Lanterninha. Que profissão fabulosa. Eu cheguei a ver em cinema quando era criança que tinha gente que sentava na escada, enchia a sala, o pessoal sentava no chão. Hoje em dia não existe mais isso, né? Tá, lógico, questão de segurança e tal, mas. Muito filme no chão. Eu vi muito filme no chão, verdade. Então, você entende? É igual aquela história de você andar de carro, no chiqueirinho do carro, e ninguém tava nem aí pra cinto de segurança e foda-se. E são coisas assim que meio que vão tolhindo a experiência da vida, né? Parece que você vai ficando tão travado que até um filme você tem que assistir de luz acesa que é pra ninguém tropeçar e se ferrar no chão. Tá que pariu. Essas coisas são foda, né? Eu tava pensando aqui nessas questões de experiência cinematográfica que a gente não tem mais, né? Por exemplo, você vai em Nova York, tem até hoje a tradição do Movie on the Park, que é no Bryant Park, do lado da New York Library, biblioteca. Fica na 42, pertinho do Times Square ali, tem um parque. Pouca gente sabe disso, mas o Bryant Park, que foi fundado pelo Bryant, na entrada do Bryant Park, sabe quem é que é homenageado na entrada do Bryant Park, em Nova York? Ninguém sabe. Não sei. Eu tô nem aí, cara. Zé Bonifácio. Tem uma estátua gigante de Zé Bonifácio. É mesmo? Na entrada do Bryant Park. O Bryant Park é um parque feito em homenagem ao Zé Bonifácio, cara. Coisa muito louca. E assim, tem brasileiro que vai em Nova York, tira foto no Bryant Park, passa em frente à estátua do Zé Bonifácio e não se toca, que ele tá passando na frente da estátua do Zé Bonifácio. Gigante. A pessoa não vai ler a placa, não vai ler nada. Não, e aí quando lê tá escrito Andrada. Só que aí você tem que ler a placa embaixo. José Bonifácio Andrade e Silva, conta a história do cara. Aí é muito, né? Ler a placa de baixo aí é muito. Mas enfim, só contando esse detalhe do Bryant Park. O Bryant Park, quando você chega na primavera em Nova York, eles montam uma tela gigante de cinema. A galera vem com a sua cadeirinha, senta e fica assistindo filmes em série. Normalmente eles dão uma encadeada lógica nos filmes, né? Desse jeito que eu tô falando. Pega lá o Encoraçado Potemkin junto com o Cidadão Kane para você poder comparar um filme ao outro, né? Eles pegam, sei lá, 2 filmes de suspense. Pegam um Hitchcock e pegam um Shyamalan. Então você assiste um Hitchcock e assiste um Shyamalan depois. Então você tem
em vários lugares do mundo essa cultura cinematográfica. Se for para Portugal, por exemplo, no bairro do Chiado, você tem uma cultura cinematográfica ainda muito forte. Enfim, não lacração, cultura cinematográfica para valer. É isso que você está contando aí. Pô, sentar, ver filme, viver aquela experiência narrativa, né? E eu lembro, na década de 90, tinha um cinema no centro que ele começou a fazer um projeto, obviamente que se fudeu, faliu, ninguém botou dinheiro nessa porra, que eles colocavam filmes mudos da década de 10, 20, clássicos, do cinema alemão, cinema americano, cinema francês, década de 10, 20, com trilha sonora em loco. Então eles faziam a reprodução exatamente na década de 10. Então, você entrava no cinema, tinha uma orquestra ali. Meu Deus. Toda a parte de edição sonora era feita ao vivo. Então, que coisa maravilhosa. E aí o cara tinha a partitura musical mais o roteiro do filme e o cara não podia errar na entrada. Não podia errar o momento em que ele tem que entrar para tocar a música certa do filme. Agora imagina você ver um filme, Moniz. Você tá ali, no cinema, você tá vendo o filme. Só que a música do filme é ao vivo. Meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa, cara. Então, hoje em dia é muito difícil de você ver. Por isso que eu sou um puta de um pau no cu, né, pra ir no cinema. Porque eu sempre começo a ver o filme, eu começo a ouvir a trilha sonora, porque eu tive essa experiência de ter uma trilha sonora ao vivo, sem mixagem. A mixagem é do teu próprio ouvido. Eu sou o próprio ouvido que está mixando ali na hora. Então você sentar numa sala de cinema e você ter essa experiência. Quando você tem essa experiência, quando você passa para digamos assim, para o cinema tradicional, que você tem a música gravada e editada e inserida ali, cara, você pega a cagada na hora, você pega o erro na hora, você fala, puta cara, isso é problema de edição de som. Porque você teve você teve a experiência de ver como aquela coisa funciona, falando, puta, agora eu entendi. Eu vi essa porra, o cara fazendo ao vivo dentro da sala de cinema. E a gente não tem mais esse tipo de coisa, que ninguém quer investir nisso, ninguém quer que se foda. Então a gente não tem mais experiência cinematográfica. O que a gente tem é todo um projeto lacrativo cinematográfico para encapotar esse bando de idiota aí. E os caras falam, cinema comercial, mas que cinema comercial? São completamente narrativos de esquerda. Completamente, cara. Isso aí é a captura total da galera para dentro de... Nem são narrativas, né? Porque se você tem um problema de narratofobia, são simplesmente quadros, sketches. Hoje, a gente tem, quando você vai ver um filme da Marvel, um filme moderninho, são sketches. São colagem de sketches, é um sketch atrás do outro. É como se você visse, vou dar um exemplo aqui, né? O Porta dos Fundos, quando foi para o cinema, o que é o Porta dos Fundos no cinema? É a mesma coisa que é no YouTube. Os caras simplesmente pegam os sketches e juntam um no outro e tenta dar um encadeamento, enfim, são vários sketches. Só que um é de graça da tua casa e o outro você paga ingresso do cinema, então... Paga, ele está trabalhando, ele está construindo, ele está fazendo alguma coisa, ele está pensando, ele está construindo ativa, enfim, o cara está inserido no meio político social dele porque ele tem alguma mensagem para passar, que é o que, por exemplo, eu só vejo, de certa forma, isso acontecer com essa nova onda aí desses cineastas de direita. Você pegar os cineastas de esquerda, pega lá o filme Aquários, da Sônia Braga. É uma bosta. É uma bosta, porque você não tem uma narrativa. É uma sequência de sketches em torno de uma lacração. É isso que é. Você fala, não, isso aí não é cinema. Isso é uma sequência de sketches, isso é outra coisa. Isso é uma sequência de vídeos do YouTube de 5 minutos, um colado depois do outro. Foda, né? Eu colo 20, 30 vídeos de 5 minutos ou de 7 minutos do YouTube, encaixo um no outro e soco aí pro trouxa ver. Você fala, não, isso aí... Não dá pra aceitar isso aí, isso é uma bosta. Isso é um trabalho de merda. Sabe que, gozado que a gente começou a pegar... Hoje em dia, pelo menos eu tô mais treinada pra me atentar a coisas que
Ainda mais, o detetor de lacração tá assim a mil, né? Então, ainda mais essas produções mais novas, é uma coisa assim que você bate o olho e fala assim, puta, lacrou, fudeu. Me veio eu tava atualizando lá a listinha do Netflix lá e tal, e tem um filme que eu já assisti uma vez, que eu gostei muito, você tava falando agora de trilha sonora e tal, coisas que causam estranhamento, assim, porque é muito raro alguém pegar. É raro você prestar atenção numa trilha sonora, um efeito sonoro. Não digo, trilha e efeito também, na verdade é mais efeito sonoro. Uhum. Tem um filme que chama com a Natalie Portman, que é o Aniquilação, que assim, o filme eu achei muito legal dessa parte assim de. Que ele cria lá uma questão assim de efeito visual muito bom. O efeito sonoro é maravilhoso porque ele é todo estranho, é todo esquisito. Você sente você fala, aquilo ali sem efeito sonoro não é nada. A ideia do roteiro é muito interessante, só que assim, o que fudeu o filme é a lacração. É sempre aquela história. Agora a tendência assim, vamos montar uma equipe de fuzileiras mulheres, são todas lindas, magrinhas, manequim 38. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Primeira coisa, eu bati o olho e falei assim, cara, nunca que essas minas ia fazer uma missão dessa com esse shape de pernilongo, nem fudendo. Até poderia ser, porque assim, a ideia é que tem uma anomalia lá que acontece que atinge os homens, não atinge as mulheres. Já começa meio esquisito nisso aí, mas tudo bem, vai. Paciência. Mas aí, bom, tem time feminino e vai lá, mas assim, é isso que me incomoda no filme. Mas o filme eu gostei muito por causa do estranhamento. Então é a mesma coisa do Chernobyl da HBO, que foi assim, eu vi eles não falam na HBO, eu vi no YouTube eles explicando a série, que a trilha sonora e os efeitos, a mulher que compôs, Uhum. ela foi visitar usinas nucleares, ela gravou dentro da usina, ela falou, usei aquelas roupas todas assim, que ela quis usar os ruídos reais de um reator. Então ela foi lá, no que seria o subsolo mesmo da usina. A mulher foi no negócio, gravou lá os sons, aí ela mixou tudo e ela compôs em cima daquilo ali. Então quando você assiste o Chernobyl, além de ser uma puta série foda, que foi eu já assisti 2 vezes aquilo lá. A trilha sonora, cara, ela foi feita em cima dos ruídos reais de um reator. Isso é genial, cara. Isso é muito. E assim, é muito sutil. Você não vai perceber isso. Se ela não explicar, você não ia perceber. Você vê que tem uma coisa. Dá um estranhamento ali. Uhum. Mas assim, porra, cara. Quando você pega esses detalhes, você fala assim: pronto, matou. Agora eu entendi que o negócio é muito bom. Esse lance de séries eu até evito, né, de num podcast sobre cinema, de entrar no mundo das séries, porque eu acho que é um gênero diferente, né, série. Série para mim cai no mesmo gênero da novela. Uma parada separada, diferente, assim. Se for série muito longa, realmente mas se for Não, uma coisa assim, tipo, em episódios, tipo, sei lá, meia dúzia de episódios, beleza. mas se você precisa de 2 ou 3 episódios, você extrapola, digamos assim, aquela escultura do tempo que o Tarkovsky falou, para mim já sai do conceito de cinema. Você não consegue dar teu recado em 2 horas, esquece. Lógico, a gente tem aqueles caras que dão recado em 4 horas e tal, mas eu não gostaria de aprisionar os cineastas aqui num padrão cronométrico. Mas ele precisa dar o recado, digamos assim, em uma sessão. Né? Uma sessão pode durar quanto? Sei lá, pode durar 1h20, 1h30, como é o caso de alguns filmes mais antigos do Stallone, se eu não me engano, o Cobra tem 1h30, e porra, o cara dá o recado que tem que dar em 1h30. Ou você, às vezes você precisa de um pouco mais, quase 4 horas, né? O caso do Peter Jackson, que eu particularmente não tenho nenhuma afinidade pelo trabalho dele, mas eu entendo qual é o papel dele. Ou o Francis Ford Coppola, né? Com o Poderoso Chefão, com o Godfather. Precisa de 4 horas para passar a mensagem para você. Mas beleza, eu entendi. Então ali você tem um produto cinematográfico. É diferente, por exemplo, de você pegar uma puta série boa. Eu acompanho Billions, né? É uma puta série do caralho e tal, mas não é cinema. Aquilo lá não é cinema. Paul Giamatti, o Damian Lewis,
A Meg Sif, que puta que eu pariu, aquela mulher é sensacional, cara. A personagem dela é fabulosa. E a outra personagem da carequinha também, cara, daquela menina andrógena, cara. Puta, eu acho aquilo sensacional, a malvadeza dela, como ela é filha da cara, sensacional. Mas, com todas essas características, a gente tá fora do gênero cinematográfico. Eu acho que a gente tá numa outra matriz que teria que analisar fora disso. E aí essas coisas eu teria que comparar, por exemplo, com o Bem Amado do Dias Gomes, né? O próprio Roque Santeiro do Dias Gomes, que foram obras, digamos assim, em série com episódios. Lembrar do Roque Santeiro, porque um dos personagens mais legais do Roque Santeiro foi feito pelo Frota, né? As pessoas não lembram, mas, porra. Sim. Frota foi um personagem muito legal no Roque Santeiro, cara. Sabe que o Roque Santeiro é um caso à parte, porque eu já assisti 3 vezes, cara. E eu ainda sou capaz de comprar. Foi uma novela longa, mas é uma novela assim, cara. Ela já é essa do Frota aí já é uma refilmagem da primeira, de 75, mas o Roque Santeiro é uma coisa assim que eu diria assim, foi o maior legado da Globo, foi o Roque Santeiro, assim, que... o Roque Santeiro é bem amado, né, pra mim, eu acho ainda mais importante que o Roque Santeiro. O Roque Santeiro teve, a de 85 foi foda, mais foda que a de 75, porque a de 75 ele não terminou, né? Os caras eles tiveram problema de censura, ela tava... porque eu penso o seguinte, o cara começar a falar de providenciar o óbito do fulano, falar de coronel, essas coisas. Então, hoje em dia a gente sabe como é que é esse esquema de coronel. Porra, isso é genial, meu. O Dias Gomes era muito foda. O outro, tá vendo? A gente às vezes cai nos caras que é foda. Fala, não subestime a esquerda, cara. Porque os caras tem uns caras do lado deles lá que são foda, cara. O Dias Gomes, cara. Puta, o Dias Gomes era um puta gênio, cara. Cara de esquerda, tudo, mas o cara, meu, ele, como você falou, o cara deixou um puta legado, né, pro Brasil, assim, em termos culturais. E o legal é que, assim, o cara era de esquerda, mas ele tava cagando e andando pra lacração, cara. Ele Exatamente. tava cagando, cara. Porra, o Bem Amado é a coisa mais politicamente incorreta que eu já vi na minha vida, cara. Era um negócio sensacional. E ele mesmo tirava sarro da esquerda. Era sensacional. Você lembra aquele jornalista barbudo? Eu esqueci o nome, era o seu Lula, acho que era Lula Gouveia. Ai, gente. Era o típico comunista trouxa. E ele tirava sarro desse cara. No Roque Santeiro você também tinha lá o prefeito e o padre. O padre, os caras gostavam de tirar. Ele usava para tirar sarro da teologia da libertação, cara. Então... ele vivia falando, aquele padre vermelho, chamando de vermelho. Comunista. Ele falava aberto aquele padre comunista. Padre vermelho. Chamar de padre vermelho era ótimo. Ele mesmo, cara, o Dias Gomes, assim, que o Dias Gomes ele operou dentro daquilo que a gente está falando, dentro do conceito do gênero que ele se propõe a debater, né? Então o cara falou, eu vou fazer um gênero aqui que é série, né? Sei lá que nome, novela, série, minissérie, caralho, sitcom, tem vários nomes para isso, mas o gênero em si é essa narrativa seriada em episódios, né? O cara dominou aquilo como ninguém, era foda. E ele não estava preocupado em fazer lacração política. Tanto é que o cara tirava sarro dos dois lados, cara. Ele foi um cara completo, um cara assim, ele era um cara foda, cara. E é isso que falta um pouco hoje, né, pra galera. Às vezes dá risada de si mesmo, cara. Sei lá, cara. Sim, é justamente isso. E rir dos dois lados, cara. Rir dos dois lados. A gente ficou falando muito de épico, né, Monize? Mas a gente esquece de dos gêneros, dos subgêneros mais importantes do cinema, que é a comédia sátira, né? Não existe mais filme de comédia e sátira hoje, porque o politicamente incorreto matou o riso, né? Então você não tem mais, você não consegue. Eu acho que o último cara que conseguiu fazer, porque ele tinha, aspas, lugar de fala para fazer isso, foi o Sacha Baron Cohen no Borat, né? Como ele tinha lugar de fala, podia fazer piada de judeu, e dentro do lance dele de fazer piada de judeu, ele acabou estendendo para piada para negro, para piada para deficiente mental, para piadas politicamente incorreto como um todo, né? Então eu acho que
o cara que conseguiu fazer um filme sem lacração. Aí, quando ele inventou o Bruno, aquelas outras bobagens dele lá, aí ele entrou pra lacração, se fudeu, perdeu o caminho. Mas o Borat, acho que foi o último que a gente conseguiu ter, assim, no âmbito da comédia verdadeira, né? Que é esse papel de você utilizar o riso, citando Juvenal aqui, você utilizar o riso como um material cirúrgico. O riso, ele vai lá e ele opera como se fosse uma cirurgia no vício da alma. Isso é Juvenal. Juvenal fala, o sátiro é um médico da sociedade. E ele se utiliza do riso como se fosse um bisturi para extirpar aquele câncer vicioso que tem na sociedade. Aquela coisa viciosa que é o politicamente correto, né? Então, acho que de 2004 para cá faz uns 15 anos que a gente não opera mais em sátira verdadeira. Aquilo que o Python fazia, aquilo que o Mario Monicelli fazia, os grandes reis, né, do riso sarcástico, eles foram todos calados, não pode mais trabalhar, não pode fazer, não tem espaço, não tem isso. Aí você foi obrigado a... E você viu o que acontece quando a gente percebe essa travação, por exemplo, nós temos essa noção clara porque a gente viu que era uma liberdade. Agora, esse pessoalzinho novo, eu vejo assim, os nossos queridos citados na CPMI, que estão fazendo memes, esse menino de 17 anos, cara, o show lá, 17 anos, né? Não posso falar, 17 anos, foda-se. Falei. Gente, esses meninos estão fazendo uns memes, cara, que você chora de rir, eu passo mal de dar risada. Então você vê esse nível de travação que a gente tá quando as pessoas... Você vê que os memes estão incomodando muita gente, né? Então você não tem um lugar específico, você não tem como publicar isso, ou sei lá, questão de meios, né, e tal, mas você vê a internet tá aí e tá virando o canal de válvula de escape do povo, assim, a gente tem que fazer alguma coisa porque tá todo mundo engessado. E os memes estão... Eles estão aí. A galera do ostracismo. E aí, o que eu acho que o salto que precisa ser dado, o pessoal se leva muito a sério. Esse é o salto de qualidade que a gente precisa dar na nossa capacidade crítica. Se levar menos a sério. Fazer o que o Dias Gomes faz com o Padre Vermelho, sabe? Ele lá e tirar um sarro da teoria da teologia da libertação, né? E assim, e as pessoas entenderem qual é o papel dessa tiração de sarro. A gente precisa, de certa forma, tirar sarro da gente mesmo. Tem algumas coisas, por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente tem do nosso lado, e a galera tem dificuldade de entender isso porque não tem essa experiência cinematográfica que eu estou comentando com você, né? E esse é a importância do manejo que a esquerda tem de matar a sátira, é tirar essa nossa capacidade de compreensão. Vou dizer para você o que é. Quando você vê um Gugu Faraó ou um Joaquim Teixeira brincando com a questão do MDT, e aí, enfim, mas a direita ela é hétero, mas gosta de trap. Sabe esses trocadilhos mentais que não tem a ver com o que a direita de fato é, mas aí ele vai pegando aquele vício e você fala, malandro, eu sei que você tá aí igual aquele cara do Beleza Americana lá, você fala que você é durão, gosta de arma, você isso, aquilo, mas no fundo você curte uma trap, né? Você é MDT e tal. Então, esse tipo de piada, e aí até me desculpe, né? Tipo, a provocação que o Gugu Faraó faz com o Paulo Cogos e tal, isso poderia estar no âmbito cinematográfico, mas como você mata o âmbito cinematográfico, isso necessariamente tem que migrar para a vida. Então a galera fica, mas eu sou perseguido, eu sou isso, eu sou aquilo. É lógico, você fechou a válvula de escape, caralho. Você impede o cara de fazer isso do seu ponto de vista narrativo, do cara criar um filme, criar um personagem. E aí o cara vai, sem essa válvula de escape, ele vai fazer isso no campo da realidade. Ele vai fazer isso uns com os outros, entendeu? Então você precisa permitir que o cara tenha essa válvula de escape para fazer esse tipo de piada,
para que esse tipo de piada não vire uma piada invectiva direta de um contra o outro. Então você vê toda essa situação e eu acabo dando risada, mas às vezes eu fico com dó do Paulo Cogos, que eu vejo o cara realmente afetado, desequilibrado com aquilo. E aí o que é que falta assim para a parte da direita? É simplesmente, ao receber uma piada dessa, dar risada de si mesmo, entendeu? Isso não significa... É que justamente isso, é uma piada e o pessoal leva a sério por causa dessa história de querer ser o rei da moral, dos valores templários, dos valores cristãos. Assim, eu sou conservador e eu prezo a família, a tradição e não sei o quê, então eu vou na missa e não, vocês não podem falar de traveco, não, vocês não podem falar porque isso vai contra os valores e tal. Eu falei, gente, isso é uma piada. Você tá fazendo isso pra rir, porque se a gente não rir, fudeu, cara. O MDT é uma piada, só que o pessoal tá falando que todo mundo come traveco. E de repente, se o cara come, cara, foda-se, entendeu? Sabe o que tá acontecendo? A gente tem o nosso grupinho lá dos podcasters, né? E assim, eu tenho os grupinhos de WhatsApp com o pessoal de faculdade, esse ou aquele e tal, em que teve um dia que a gente falou assim, porra, tá liberado as piadas, não sei o que e tal, e aí vieram perguntar pra mim, pô, você vai se ofender se a gente fizer umas piadas de judeu aqui? Eu falei, não, vou botar meu limite aqui que é o holocausto, o resto pode fazer e beleza e tal. E aí você acaba com umas situações em que você fala assim, cara, a gente tá rindo escondido. Olha o ridículo que a gente chegou, cara. Sim, a gente tá rindo escondido. Fazer um grupinho, ou a gente se reúne, o pessoal se reúne, tranca a porta e fala, celulares desligados, põe lá, o que a gente vai fazer? A gente vai tramar para tomar o poder, a gente vai criar uma lista de genocídio de alguma minoria? Não, a gente vai rir. Mas você sabe que isso tem acontecido nos grupos. Que a gente não pode mais falar na rua, mas fala baixinho e tal, porque a gente pode ir preso e tal. As pessoas estão rindo escondido. A gente tá nessa situação de rir escondido, cara. Que ter agora falando, né? Enfim, falando a língua da isento left. Pro cara ter que omitir o CPF dele, criar um avatar, para ele poder rir em paz. Você fala, caralho, cara, a gente tá muito doente, cara. Nós estamos muito fodidos socialmente. Muito. E a censura do Twitter, e a censura do Facebook. Então você vai tendo esses cerceamentos aí e tal. E aquela coisa. Então você chega num ponto que você não pode mais falar, escrever, né? Digitar na timeline. E o que sobrou é imagem. Exato. É imagem. Eu falo pros meninos, eu falo assim, cara, porra, tem uns caras que estão fazendo uns desenhos maravilhosos. Eu falo assim, gente, o algoritmo não detecta a imagem. O Twitter, pelo menos, o YouTube pega a imagem. Então você tem que tomar um certo cuidadinho ali. Aliás, o YouTube tá complicado pra caralho agora, mas você tem que achar meios, cara. Você tem que achar... Até uns dias atrás eu falei, vou abrir um canal de YouTube, Mas sabe, eu já tô assim, eu fico olhando aquilo, eu falo, cara, eu não quero entrar nessa porra, cara. Cara, não sei, eu acho que o timing de eu ter um canal no YouTube já era, cara. Eu poderia monetizar, poderia, sei lá, tá ganhando dinheiro, tomando uns picolé, pagando umas contas aqui com um canal no YouTube, mas tem coisas que estão acima, né, dessa questão de dinheiro de valor, que é essa YouTubolândia, que é um negócio que, puta, me enoja isso, cara, me irrita profundamente. É exatamente isso que você tá falando, cara. O problema do YouTube é que, assim, eu acho assim, é uma ideia legal, é por causa a questão eu vejo assim, resposta de público, porque é um espaço que eles podem fazer um comentário gigantesco, ele pode fazer uma redação no campo do comentário, isso é fenomenal, porque o pessoal tá escrevendo pra caramba. Só que é aquela coisa, você tem que tomar cuidado com o que você fala e o que você mostra. Então, tudo bem, você não precisa mostrar nada, você não pode botar print de nada, sei lá, enfim, agora tem a história do conteúdo infantil, blá blá, tudo bem, beleza. Só que aí você tem a questão de, tipo, não fale palavrão, que daí vai ser só para tal, né? Vai ter um filtrozinho ali, pá. Mas você vai ter que ter um ligeiro, no teu caso, que assim, você vai ter é igual a história do Terça Livre, né? Os caras têm um controle ali fudido, né? Mas é questão de, eu acho que tem que fazer, atenta. Eu acho que a gente tem que arriscar alguma coisa, de algum jeito. Se vão cortar, não sei. Mas
A gente tem que achar um meio, cara. Isso que é foda. No caso do Twitter é assim. Eu falei assim, gente, esquece o texto, faz imagem, façam memes, porque imagem você pode botar o que quiser lá, escreve na imagem, mas não escreve no campo, porque daí vem o cara lá e te denuncia por discurso de ódio. Ai, que merda. E aí, agora eu vou fazer a sugestão para os memeiros. Minha sugestão para os memeiros. Xoxô, 17 anos. Aposto, não sabe disso que eu vou falar aqui. O que vocês têm que fazer é ir atrás da coleção completa do Monty Python. O Monty Python é o bisavô do meme. Ele é o bisavô do meme, mas na linguagem cinematográfica. Sim. O que faz na linguagem cinematográfica? Ele faz exatamente o que você está fazendo, só que você está fazendo num meio plástico visual, de construção não física, portanto você não está pintando um quadro, uma tela e etc. Você está operando digitalmente da mesma forma com que se operava, sei lá, 500, 600 anos atrás, com cores e etc., mas você não está pintando. A Moniz ainda dá uma arriscada nesse negócio do físico, que eu acho do caralho. Isso tem que ser mantido, essa tradição do físico tem que ser mantida. Mas o que você está fazendo, essa ideia de você montar, portanto, essa ideia de montagem, ela é o ápice da cultura cinematográfica. A cultura cinematográfica, ela é em si a montagem do tempo com o som, com o espaço, com personagem, com narrativa, etc. Ela é um mosaico, né? Então, quem conseguiu fazer isso para a finalidade exclusiva de gerar um esculacho por segundo? É impressionante. Filmes do Monty Python são impressionantes, a quantidade de esculachos por segundo que esses caras dão. Então, você falou de meme, as próprias animações do Terry Gilliam lá, pelo amor de Deus, né? Aquilo é de uma... Cara, é uma obra de arte aquilo, gente. As colagens dele. Tarefas para os memeiros. Assistir A Vida de Brian. Assistir... O Cálice Sagrado. Assistir... Esse tem cenas que os caras cruzaram linha, né? Que é O Sentido da Vida. O Sentido da Vida... Aquela cena do cara no restaurante, você fala, aqui os caras cruzaram uma linha. Aqui. Mas eu meio que passo mal nessa cena. Porque a cena é o Mr. Creosote, eu acho. Sim, sem zoar o Maia com essa cena, sem zoar a Samia Bonfim, por favor, não façam isso. Sem usar essa cena, Maia, pelo amor de Deus. Mas esses filmes do Monty Python e os shows ao vivo do Monty Python, você tem um show que foi gravado no Hollywood Bowl na década de 70. Puta que eu pariu, cara. Monty Python é a tarefa para vocês. Tarefa. O Monty Python que vocês precisam assistir mais de 10 vezes é o Vida de Brian. Por quê? Porque o Brian, ele antecipa tudo o que está acontecendo hoje. Tudo o que está acontecendo hoje está no Vida de Brian. As questões de gênero, as questões de racismo, as questões envolvendo a luta israelo-palestina, as questões envolvendo, enfim, todos os problemas que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente está vivendo hoje, os caras antecipam. 30, 40 anos atrás, os caras botaram isso na tela numa sequência... num big meme, num super meme. O Vida de Brian é um super meme. E você sabe que... Para que a galera tenha noção do quanto isso é importante, eu não sei se a molecada foi recentemente no show da maior banda de heavy metal de todos os tempos. A maior banda de heavy metal de todos os tempos se chama Iron Maiden. O Iron Maiden, até hoje... termina os shows, a última música que eles tocam é a música da Vida de Brian. Eu vi, cara, eu fiquei boba. Bright Side of the Life. Até hoje eles encerram um show com isso. Que coisa maravilhosa. E até hoje, assim, então, a profundidade do Bright Side of the Life, que a Vida de Brian é uma tiração de sarro da crucificação, né, do processo de crucificação. Então, assim, os conservadores precisam ter um pouquinho, né, de relaxar um pouquinho o espírito e etc. E você tem todo ali um questionamento até filosófico
sobre a questão do destino e etc. Tem coisas muito profundas que são discutidas na vida de Brian, mas é um esculacho por segundo. E aí a última cena, que é a cena da crucificação, em que no Vida de Brian eles consideram a crucificação um acidente filosófico, eles cantam essa música, né? The Bright Side of the Life. Enfim, eu não quero estragar, tem que ver o filme. Tá? E sabe, tem que ver o filme. Assim, não se preocupe. O que mais legal... A coisa legal é o seguinte, não se preocupe porque a imagem de Cristo não é afetada nesse filme. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas confundem Brian com Cristo e acham que, na verdade, Brian é o Messias, né? Então as pessoas começam a seguir, e o próprio Brian seguia Cristo. Ele fala, não, I'm not the Messiah. Vocês estão seguindo o cara errado. Não sou eu, cara. Não, é você. Sabe que... Cara, aquilo é sensacional. E aí, toda essa discussão que eles vão tendo em relação ao Brian ser o Messias ou não ser o Messias, na posição dele como Brian, de um cara ali humilde e ele seguidor do Messias ali, ele judeu seguindo o Messias e ouvindo e etc., acaba tendo, digamos assim, um destino parecido com o de Cristo, mas assim, a imagem de Cristo é preservada. Eles só tiram uma história paralela, uma fanfic de um cara que, enfim, acabou ali. E isso, sabe o que é? É uma gigantesca crítica aos neopentecostais, né? A algumas igrejas neopentecostais e tal. Eles fazem uma gigantesca crítica a certas religiões caça-níquel, né? Que a gente sabe que existe por aí. O lance do Vida de Brian foi louco, que foi o seguinte, lá na Inglaterra, quando eles lançaram, porque todo mundo... eu acho que foi antes do lançamento, até aquela coisa de Liga das Senhoras Católicas, deu uma treta do caralho, porque assim, vazou que era um filme de tirando sarro de Jesus, foi isso que foi lançado. Aí as mulheres ficaram loucas da vida, fizeram manifestação para boicotar o filme, que iriam proibir, que não sei o quê. E os caras falaram assim, vocês nem viram o filme, vocês não sabem. Falou, presta atenção no filme, a gente não fala em Jesus 1 minuto, ele não é mencionado, ele não aparece, ele não aliás, tanto é que o cara que está fazendo o Sermão da Montanha, ele é tratado como ele, e assim, e a galera não tá escutando, porque ele tá na puta que pariu. E a mulher fala, e o cara lá vestido de mulher fala assim, fala mais alto que eu não tô ouvindo. Então, então, o cara, ele fala assim, vocês não estão entendendo, Jesus não aparece, a gente não está criticando Jesus, a gente nem menciona o cara, a gente não elogia o cara, a gente não critica o cara, vocês não viram o filme, vocês não estão entendendo nada, e deram isso aí, e eles... A mensagem é uma mensagem cristã, né, porque o próprio Brian fala, às vezes ele fala, I'm not the Messiah, you were following the guy, I'm not the Messiah. Então, esse filme, você sabe que o que aconteceu com esse filme foi o que aconteceu com a gente aqui, com essa história de CPMI, porque eles promoveram, a mulher lá promovendo o boicote, a perseguição, eles promoveram, eles no documentário eles falam assim, nos extras, né, desse filme, porque no DVD tem lá a matériazinha no final, e eles falaram assim, cara, vocês não têm ideia do que elas fizeram de promoção gratuita pro nosso filme. E foi o que aconteceu aqui com a gente, porque de um belo dia você tá lá, os caras me fazem lá no CPM, você chega lá, pum, 5 mil seguidores no dia. Então, assim, cara, é um tiro no pé dos caras. E gozada é que, independente de ser coisa de esquerda ou de direita, lá você vê lá, era a Liga das Senhoras Católicas, né? Mas, assim, é aquela coisa de bitolação. Assim, não é você falar, defender... A senhora não entendeu, ninguém tá assim, ok, Jesus Savou Marie, aquele filme francês de merda lá, aquilo é uma filha da putice, né? Aquilo é uma filha da putice. Aquilo é mesmo. Eu concordo, porra, realmente você tá aí, Liga das Senhoras Católicas, tem que criticar, mas a vida de Brian a senhora não entendeu. A senhora não entendeu nada dele. Assim como o Borat, né? O Borat, tirando sarro de uma maneira pra mim discutir. O cara ele tá num lugar de fala bem
bem considerável, né, na posição dele. Acho que ele deu uma exagerada. Mas eu entendo a brincadeira que ele fez. Eu não vou chegar e falar, vamos punir, vamos não sei o quê, vamos censurar o Borat, o filme do Sacha, porque é um filme antissemita, é não sei o que e tal. E ele faz brincadeiras com negros, faz brincadeiras com deficientes mentais, etc. Mas assim, eu entendo o que ele está buscando com isso. Ele não está buscando ofender aquela pessoa, aquele objeto, né? E é o que as senhoras católicas que foram brigar com o Monty Python acabaram não compreendendo, né? O que o cara tá querendo com aquilo, né? Qual é o objeto ali, né? O que ele tá fazendo com o riso ali, né? Exatamente. E fica aquela coisa, né? Tipo, você pode não gostar de uma coisa, mas assim, você quer obrigar um grupo inteiro a não gostar também, porque você não gostou. Então fala, acreditem no que eu tô falando, porque esse filme é uma merda e vocês não podem ver e tal. Não, é sempre assim, né? E assim, é diferente do que a gente gosta de fazer, né? E diz assim, eu achei uma merda, mas vê lá, cara. Vou chamar tua pontos. Tem tal ponto, tal ponto, tal ponto. Aliás, eu queria que você desse uma olhada e me passasse a sua impressão. Se de fato, pode ser que eu tenha me escapado alguma coisa, mas para mim, por enquanto, é uma merda. Mas vê lá, eu acho que você tem que ver. Que é bem diferente do que os caras falam. Não, uma merda, não veja. Exatamente. Você gosta de falar, não, uma merda, vê lá. Vai lá e confere. Confere que é uma merda. Eu tô te falando que é uma merda. Mas cara. Podia passar mais 2 horas aqui falando. A gente acabou não se organizando. Sabe o que é legal assim, de fazer o podcast com você? Que a gente não se organiza, né? Não tem pauta e a coisa vai saindo assim. Que a gente tinha falado antes, o que nós vamos falar? Cinema alemão, cinema soviético. Não dá. Por exemplo, essa parte técnica, assim, então eu tento fazer tipo, não, vou falar com fulano, deixa eu fazer um roteiro. Aí eu fico olhando no papel e falo, caralho, que merda. Liga o gravador e foda-se, vamos embora. As contas nós não falamos nada disso aí e um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa dessa aí, no fim não falamos nada, cara. Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer um dia? Cara, um podcast só pra gente falar de filme de terror, que a gente não falou, né? A gente falou de época. Cara, puta, e o pior que eu ia comentar de um aqui, que eu fiz uma resenha do livro, mas puta caralho. Filme de terror realmente é uma boa. Porque eu achei um filme de terror bom, ator recente, e assim, não é que eu fico assistindo muito, não, mas é que eu tenho esse preconceito, assim, hoje em dia eu tenho meio preconceito, porque é tudo meio a mesma fórmula de dá susto a cada 5 minutos, me irrita, mas tem alguma coisa boa assim. Então, aí a gente precisa sentar um dia e a gente bater um papo para falar sobre filme de terror e aí a gente poder voltar, cara, assim, nos clássicos do horror, né? E isso, o cinema alemão é muito importante, porque o cinema alemão pré-República de Weimar, ele constrói alguns clássicos do horror. O mais famoso é o Nosferatu, né, com o Max Schreck. E você tem alguns filmes que eles beiram o suspense e horror, o Gabinete das Figuras de Cera, o Gabinete do Dr. Caligari, Dr. Mabuse, que são aqueles filmes pré-nazismo, né? Tem um chamado Siegfried Kracauer. Ele escreveu um livro chamado de Caligari a Hitler. Ele fala como o cinema alemão antecipou o nazismo, né? Como o cinema alemão tinha capturado na alma do alemão médio essa tendência ao totalitarismo e à devastação da cultura de viés conservador, né? Que é exatamente o que o nazismo acabou se tornando, assim. E aí isso é antecipado. Eu acabei chegando nesses filmes por causa do livro. Eu li o livro primeiro. Eu falei, caralho, tem uma porra de filme aqui que deve ser legal e tal. E aí eu me meti em cinema alemão mudo. E você tem vários filmes dessa época que são filmes de horror que inauguram, né, esse conceito do cinema de horror ou do cinema de terror,
que é uma outra coisa que as pessoas perderam por causa dessa pentelhação de susto a cada 5 minutos. Você fala, porra, Exatamente. O que é isso aí? Isso aí é igual Five Nights at Freddy's, que é um joguinho que meu filho joga, cara. É um conjunto de sketches com um sustinho ao final de 5 minutos. Isso não é cinema. Isso é plano de sketches. O horror verdadeiro, o pânico verdadeiro, o filme que te provoca aquela sensação de ansieso, de você ficar, caralho, puta que o pariu, aquela vontade de fechar o olho, mas você também não fecha o olho, sabe? E você fica ali louco e, puta, é um filme que vai provocar a sensação de ansiedade em você. O ápice, pra mim, é o Iluminado do Kubrick. Porque ele demora muito para chegar no ponto em que você chega no ápice do ansieso, né? Ele demora, ele tem uma preliminar muito longa, é um filme de preliminar bem esticada, e aí você vai ficando, é uma coisa assim, muito louca, né, ver o Iluminado, porque no começo você vai ficando, dá um sono às vezes, dá uma coceira, você fala, caralho, isso é coisa chata. O que segura o que tira esse tédio, digamos assim, tédio no começo, é a expectativa do hotel, porque você vai ver naquele hotel muito louco, muito gigante, que tem as sequências estranhas, as famosas o não continuismo que eles falam, né? Tipo, uma janela que não bate com o corredor. Se você for olhar a planta do hotel, ela não existe. O Kubrick fez de propósito. Então, a janela da sala do gerente não existe. Só que aquela janela tem um significado ali e tal. E tem uma coisa seguinte, outro dia eu vi a coisa que eu tô gostando pra caralho do Twitter é que tem uns perfis que eu fico seguindo gente de cinema, de arte, de ilustradores e tal, e tem um cara que ele pega as curiosidades de cinema. Outro dia ele colocou 2 frames do Iluminado e dos carpetes, e eu não tinha nunca reparado naquilo ali. Agora eu quero assistir de novo para pegar a parada do carpete. Então ele pegou assim aquele carpete famoso do corredor, que é aqueles losangos lá, losango não, hexágono, laranja com marrom tal, praticamente a marca do filme. E tem no quarto do 237 carpete, ele tem um padrão no meio, assim, acho que é roxo com verde, e o roxo é o buraco da fechadura, que é por onde o Danny olha. Quer dizer, é o quarto que ele não podia entrar, ele deu uma espiadinha, e é o padrão que aparece no carpete, é o buraco da fechadura. E o padrão do carpete do corredor é o labirinto que eles entram lá, tal, que é importante ali na história também. Então, um representa o labirinto, e o outro é o buraco da fechadura que ele vai lá espiar. Eu falei assim, cara, isso é tipo detalhe, assim, que... Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Tem uns caras, assim, cara, que dava pra fazer um podcast só pra eles, né? Kurosawa é um, o Kubrick é outro, dá pra fazer 3 podcasts. Só com Kubrick. Vambora, cara, a gente planeja aí legalzinho, vambora. Isso aí Acho que a gente fazer campo longo, cara, é um campo vasto. Eu falei assim, dos alemães e tal. Você tem os filmes de terror japoneses que ninguém conhece. Você tem um monte de especialista em filme de terror, mas você fala, você conhece terror japonês? O nego não conhece, cara. Você conhece filme de terror japonês? Não conheço, cara. Não conheço. Calça, cara. Não dá pra ver, cara. Você tem que ver em fases. Você se caga todo. Você sabe, né, Moniz? Japonês, quando dá pra ser louco, é foda, cara. É que o pessoal lá tem uma tradição muito forte de terror, eles têm um folclore muito forte de fantasma, porque lá tem muito suicida, né? Porque lá, o Japão é um lugar que os céticos talvez não gostem, mas o Japão é um lugar muito, muito, muito assombrado. Então, eles têm uma tradição muito forte assim, de fantasma. Isso eu acredito que reflita no cinema. Eu nunca vi nenhum filme disso, mas eu sei que eles têm... Do Tengu, do Fantasma da Floresta e o cacete, é um negócio muito louco. E tem um filme chamado Gato Preto. Meu Deus. Tem que assistir de manhã no churrasco essa porra, cara. Não dá. Se você... Só do meio-dia, né? Puta, não dá, cara. Não dá. Então, cara, eu acho que valeria a pena, já na nossa saideira aqui, a gente pensar em fazer um pod pra falar de... Só de filme de terror. Desde aqueles... aquela coisa brega de monstro babando, até
terror sério, tipo Iluminado, tipo Gato Preto, esses filmes, assim, pra galera entender o que é a cinematografia de terror e o que ela quer fazer com você, né? Ao te deixar com medo, o que o cineasta cuja intenção dele é te deixar com medo, o que ele quer fazer ao te deixar com medo? E aí, hoje em dia, o cinema de terror também foi morto pela lacração, né? E como é que os caras mataram a lacração? Matando a cinematografia de horror, criando sketches de 5 minutos com um sustinho no final. Então você fala nisso. Eu não saio desse filme, It, o palhaço It, ou sei lá, esses filmes de gente, sei lá, que os caras fazem hoje em dia. Mas essas porcarias, você não sai com a mesma sensação do Iluminado. Não, ele não mexe com você. Você fica numa situação disso que você tá falando, né? Pô, do suspense, disso, daquilo. E aí, quando ele vai no bar, o bar tá vazio, ele começa a conversar com o cara. E ele entra numas questões filosóficas muito profundas. Mas no final do filme, quando o filme termina, você sai aliviado, você sai com uma sensação sei lá, de justiça. Você sai com uma sensação positiva ao final do filme. Só que você sofre muito para chegar naquilo. Você sofre o filme inteiro. Você fala, cara, eu tive que sofrer demais para chegar nesse ponto aqui, sabe, de alívio, assim, exatamente. E tal. Hoje você não tem. Você vai lá, toma 25 sustinhos no cinema, vai para casa, come uma pipoca, toma sua Coca-Cola e dorme, cara. Geralmente o final geralmente acaba assim, tipo, com um grande susto, sabe? Assim, tipo, é susto, chegar no último, acaba num susto, falei, pronto, então a moral é essa, só tomar susto, acabou. Exato, a moral essa é trem fantasma, você tá brincando de trem fantasma no cinema, que é diferente de você falar assim, cara, beleza, eu vi esse filme no cinema, tomei 25 sustos, se eu for ver esse filme de novo, eu não vou tomar mais nenhum, esse filme não serve pra mim, agora, vai pro Iluminado 5 vezes, as 5 vezes você vai cagar, vai. Exatamente. Você tá ali naquele ansioso, e aí no final, quando você tem o clímax do filme, aí a sua mente relaxa, você fala, caralho, puta, realmente foi feito o que precisava ser feito, maravilha, agora eu tô tranquilo e tal, puta, que beleza. Tá bom. Eu não vou nem comer. Eu já tava com um aqui na ponta. Não, fica aí pro próximo, porque daí não vou. Senão a coisa vai perder o suspense. Então a gente vai deixar isso programado então, pro pessoal aguardar que venha um de terror. Aí sim, de repente rola uma pauta, porque aí eu vou querer fazer uma minha listinha aqui também. Então aí vamos fazer outra. Aí beleza. Beleza. E o povo vai adorar, porque todo mundo vai, chama o tio Careca de novo, não sei o que e tal. Pronto, aí mais um. Mais um terror, cara. Filmes de terror. Que ótimo. Cara, adorei. E é sempre bom bater esse papo, viu? Porque a gente precisa fazer isso sempre, não adianta. O pessoal tá muito engessado, a gente tem que... E nisso a gente tem que salvar o Ocidente, cara. A gente tem que mexer na cultura, né? Não adianta. Ah, legal, meu. Muito bom, muito bom. Isso. Contem comigo, cara. Contem comigo. O que eu tiver aí pra contribuir, não vou guardar pra mim. Dou tudo pra vocês. Que ótimo. Olha, muito obrigado por ter vindo, adorei. E as portas são sempre abertas, mesmo que não for para cinema, for qualquer outra coisa. Igual da outra vez, se você tiver de saco cheio de alguma coisa, quiser ir soltar um verbo aí, tá em casa. Tamo junto. Obrigado, amor. Obrigado você. Então, aos ouvintes, muito obrigado por terem ouvido. E é isso aí, aguardem o próximo.